Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Terminou a primeira fase do Campeonato Paulista. Está começando a chegar a hora da verdade. Ainda tem aí o meio de semana com time grande contra pequeno e tal. Quando começa a pegar realmente no final de semana, próximo final de semana, e nós já vamos projetar tudo isso, né? E vamos inclusive analisar o que o seu time fez até agora. Qual o nível de projeção que podemos fazer depois desta fase, que a grosso modo é uma fase de pré-temporada para os grandes times, até que chegue essa fase decisiva que está começando agora. Então esse será o tema principal do nosso programa, as principais notícias que rolaram no final de semana, tem muito tema bacana, você sabe disso. A gente vai para algumas mensagens importantes para você, voltamos e aí você já se prepara, tem prêmio à beça hoje. Hashtag Mesa Redonda, a gente conta com a sua participação, fazendo perguntas, colocando a sua opinião. Hashtag Mesa Redonda, a gente volta já. Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Muitos prêmios, muitos presentes para você, além dessa mesa redonda raiz que a gente tem aqui toda semana. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite a todos os nossos telespectadores do Mesa Redonda Futebol Debate. É o seguinte, a enquete que está no ar lá no site gazetesportiva.com para você votar e participar dessa mesa redonda com a gente é a seguinte: quem é o maior favorito ao título do Campeonato Paulista? É o Coringão, é o Bragantino, Palmeiras ou São Paulo? Então você vota lá no site gazetesportiva.com. No resultado final, no final do programa a gente traz aí o que o nosso telespectador está achando. E tem uma série de presentes muito especiais para você. Hashtag Mesa Redonda no Twitter, a gente vai se comunicar e aí você fica atento, tá bom? Porque você pode levar um desses presentes para casa. Olha só, primeiro deles, camiseta branca retrô do Grêmio masculina, tamanho M, junto com a camiseta feminina do Grêmio, tamanho G, para você e ali, ó, e a sua namorada ou a sua esposa passearem juntos. É lindo esse conjunto, viu, do Grêmio. Segundo presente, bola da Topper, presente da loja Gold Placa em parceria com a Topper, mas a camiseta não é só futebol, tamanho GG, super bacana, bonita. Uma camiseta aí alusiva ao futebol. E o terceiro presente da noite, camisa do São Paulo. Que linda essa camisa! Tamanho G, acompanhada do livro Minha Vida de Repórter, do José Maria de Aquino. Então são esses três presentes. Hashtag Mesa Redonda, se liga e a gente conversa pelo Twitter, tá certo? Excelente. Se a gente entrar no Trend Top, você já sabe, né? Aí tem mais presente. Aquele jantar. O Paulo Sérgio é rei do jantar, né? Paulo Sérgio vai organizar um jantar para você que você vai ficar, sabe, maluco. É impressionante, o cara é bom. Então, dentre outras coisas, né? O mês, além de ser uma alegria para a gente, né? Toda semana esse debate nos faz reencontrar amigos. Hoje está comigo aqui, está com a gente aqui, um amigo de mais de 40 anos. Ou seja, é uma amizade que tem histórias, né? E um homem que conhece tudo de bola. Vamos ver. O nosso convidado de hoje do Mesa Redonda, rapaz, é dono de um dos cavanhaques mais conhecidos do futebol brasileiro. Claro que dá para jogar bonito, se puder. Lógico, mas só que as nossas carências técnicas estão claras. Marco Aurélio de Almeida Cunha é médico, dirigente esportivo e ex-diretor de futebol do São Paulo, além, claro, de conselheiro vitalício do Clube do Morumbi. Bora falar muito do tricolor hoje aqui no programa, hein, Marco? Tamo junto. Muito bom. Obrigado. Doutor Marco, prazer em recebê-lo aqui. Ótima lembrança. A gente sabe do seu amplo conhecimento de futebol, trabalhos recentes, como sempre, trabalhos legais, né? Tem trabalho no Bragantino lá atrás, Santos, Avaí recentemente, enfim. A sua e além, obviamente, do São Paulo, né? Prazer enorme te receber aqui. Obrigado, Flávio, amigos mesmo há tantos anos, né? Mais de 40 mesmo, a todos vocês aí. Paulo Sérgio, prazer revê-lo novamente. Chico, querido amigo. Obrigado mesmo, Celso, Michele. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Bacana, e a gente também está muito feliz de recebê-lo aqui. Bom, já vimos o Celso, Paulo Sérgio, Chico Lenk. Vamos começar falando do nosso, do meu, do seu, do nosso timão. Né? Corinthians foi a Novo Horizonte e ganhou, lógico. Vamos ver como é que foi. Novo Horizontino e Corinthians pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. A primeira tentativa veio no cruzamento de Adson, mas a zaga afastou.
Depois, Gustavo teve boa chance, só que parou na defesa de Giovani. Do outro lado, Danielzinho ficou com a sobra e chutou por cima do gol. Na segunda etapa, Cléo Silva dominou, bateu e mandou para a linha de fundo. Já o Timão não deixou a oportunidade passar. Após cobrança de escanteio, Léo Baiano desviou a bola e Roger Guedes, que estava livre, finalizou direto para a rede. 1-0. O Danielzinho até tentou empatar o jogo em 2 oportunidades, mas parou em Cássio. Novo Horizontino 0, Corinthians 1 e fim de papo. Doutor Marco Aurélio, o Corinthians começando um trabalho há 3 jogos, há 4 jogos, daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro. Como é que é isso para o jogador, para quem trabalha no clube, e um trabalho com uma ideias diferentes, né? De um novo profissional que chega, inclusive, do exterior. Flávio, esse momento do Corinthians com o novo treinador é muito mais o time do que o treinador, muito mais a camisa que o treinador. São jogos, um mata, o resto mata-mata. Então vai jogar muito mais a camisa, vai jogar muito mais a história do que propriamente a proposta de jogo. Obviamente ele vai colaborar, vai ter ideias do que ele viu, do que ele até pode cometer até enganos, porque é muito novo no Corinthians. Mas eu acho que vai ser avaliado mesmo no Campeonato Brasileiro. Que aí são 38 rodadas, você vai ter tempo, você vai ter trabalho visto, jogo a jogo. Quando você joga jogos eliminatórios, é difícil. Acho que vale mais o jogador do que o técnico, entendeu? Nesse momento do Corinthians, acho que vale mais o jogador que o técnico. Ô Chico, você já teve um dia que você esculhambou o Vitor Pereira, no outro dia você estava mais feliz, aí nós tivemos, não, é verdade, e a gente nota isso, o corintiano está com um grande ponto de interrogação. Como é que você está sentindo o Corinthians já com 4, 5 jogos, 4 né, jogos do Vitor Pereira? 4 jogos, e aí? Então, foram 2 derrotas em clássico, né? Uma para o São Paulo e Palmeiras e 2 vitórias. Né? Hoje contra o Novo Horizontino, que não ganhou uma partida durante o campeonato inteiro de classificação. Hoje o Corinthians jogou muito mal, primeiro tempo entrou com reservas, eu acho que ele errou, ele devia ter colocado o time titular, até porque o time titular, como disse o Marco Aurélio Cunha, e ele tem razão, o doutor tem razão, até para ele dar ritmo para o time titular. Né? Ele devia ter entrado com o time titular. Não, ele preferiu entrar com os reservas. Os reservas correram bastante, né? Até que não jogaram tão mal, mas a hora que entraram os titulares, Flávio Prado, o Corinthians levou um baile do Novo Horizontino. Pelo amor de Deus, entenda o que eu estou dizendo. O Novo Horizontino conseguiu jogar melhor que o Corinthians no segundo tempo. O Corinthians com todos os grandes jogadores em campo. Por sorte, a cobrança de escanteio, o menino o Léo Baiano cabeceou para trás, o Roger Guedes, que não perde gol, e esse é o grande trunfo do Corinthians, eu acho. O Roger Guedes é um grande trunfo do Corinthians nas semifinais, porque ele é o único cara desses todos que chegaram, que está pronto, porque o resto um está fora de forma, o outro não está se adaptando à posição, o outro quando pega na bola leva a sarrafada uma atrás da outra, que nem o William hoje. Não, quase mataram o William hoje. O William levou a segunda entrada, uma jogada super perigosa no quadril, ele caiu, aí foi jogado no lateral esquerdo. Pô, como é que eu vou fazer? Vou apanhar? Sabe que eu lembrei desse lance, depois foi diferente, aquele lance do Neymar na Copa. Exatamente. Uma porretada por trás, e ele estava totalmente desprotegido. Assustou aquele lance. Para que isso? Esses jogadores do Novo Horizontino também não têm consciência de nada, né? Então, quer dizer, é complicado. Eu estou vendo o Corinthians ainda com pessimismo, não estou otimista quanto ao futuro do Corinthians, não tão já, né? Como disse o Marco Aurélio Cunha, talvez lá pelo meio do Campeonato Brasileiro, esse português entenda o que é o futebol brasileiro e comece a se inserir no contexto, né? Que está completamente fora. Se você pega o Abel Ferreira e compara com ele, né? O Abel Ferreira se adaptou muito mais rápido ao futebol brasileiro, pegando o time do Palmeiras, que o Vitor Pereira. Mas porque ele ficou com os
Cebola do lado dele muito tempo, né? Eu não sei como que o Vitor tá fazendo, se tem então, alguém lá ajudando ele. Ele já escanteou o menino lá, o Fernando Lázaro, não faz parte da comissão dele, então aí... mas ele tem como auxiliar o cunhado. Eu queria saber quem é esse cunhado, o que esse cunhado faz, porque é muito fácil. Eu sou convidado para a CETEC, vou chamar meu cunhado, Carlos, que é palmeirense, vai me auxiliar. Mais bebe do que auxilia, né? No caso do o seu do cunhado, meu cunhado. não do Vitor Pereira. Não do Vitor Pereira. Mas do meu cunhado, mais bebe do que auxilia. Então, sabe, fica umas coisas esquisitas, rapaz. Você fica perguntando, mas peraí, mas o que esse cara faz da comissão técnica? É cunhado dele. Já chega o Tite, que colocou o filho lá para ajudar ele. Mas aí até que deu certo, o menino vem dando conta do recado. Agora, esse aí me traz o cunhado. Pô, isso é comissão técnica séria, cara. Isso aí é nepotismo, né? Isso é nepotismo. Sei lá, e recebe para fazer isso. Quer dizer, recebe. Então, enfim, está complicado. Quando está complicado, não acredito em Corinthians campeão paulista esse ano, não. Gustavo, 1910, fala, o Vitor Pereira chegou agora. Tenham paciência, pelo amor de Deus. O que vocês acham? Isso vai ao encontro do que... Você não me deu a palavra. Não, boa noite e, por favor, prossiga. Boa noite, Chico. Marco Aurélio, sempre uma honra tê-lo aqui. Obrigado, Paulo. Eu penso absolutamente diferente do Chico. Diferente. São 4 jogos apenas, sabe? Perdeu 2 clássicos, ganhou 2 partidas. Hoje ele poupou os jogadores. Nitidamente o Corinthians estava jogando em ritmo de treino, fez 1-0. Depois os jogadores que entraram passaram só a tocar bola ali sem desgastar, porque o que importa mesmo não é nem mata-mata, é mata, né? Porque só uma partida é lá na frente, não tinha por que se desgastar num calor enorme. A segunda classificação no campeonato está garantida, o que obviamente tem a próxima fase, mas vamos imaginar que os 4 grandes vençam. O Corinthians vai garantir o direito de disputar pelo menos semifinal em casa. O Vitor Pereira, apesar ainda não está confirmado, hein? Não está confirmado. Porque os pontos continuam. Não, então, por exemplo, se o São Paulo ganhar e o Corinthians ganhar nos pênaltis, o São Paulo passa sim, eu até digo vantagem. partindo do pressuposto que os 4 vençam. Sim, vencer, vencer, não classifique. Seguindo essa lógica, exato. Então, o Vitor Pereira está chegando agora, está conhecendo o elenco, ele até me surpreende algumas alterações que ele tem feito em relação ao elenco, o treinamento. Eu acho que o Corinthians já é um pouco diferente do que era antes, do ponto de vista de ter um pouco mais de intensidade no ataque, de subir a marcação, sabe? Só que leva tempo. O Abel Ferreira está 2 anos lá, quase. E quase caiu quando os resultados não aconteceram. Não existe resultado, Chico, se você não tiver tempo de trabalho. Olha, não adianta ficar... Tem que respeitar o tempo natural das coisas. Mas aí que tá. Eu fui, você não entendeu direito o que eu falei. Eu disse que para campeonato paulista, esquece. O Corinthians é o 4º favorito aí. Dos 4 que pode se classificar para a semifinal, o Corinthians é o último que pode classificar. Porque o Corinthians não tem conjunto, o Corinthians não tem padrão de jogo, é um time muito irregular. Né? A defesa do Corinthians é uma defesa que está falhando uma atrás da outra. Né? Quando você coloca um jogador experiente que nem o Gil, ele faz um pênalti imbecil, como fez em cima do Danilo contra o Palmeiras. Se você coloca caras novos, né? Os caras se empolgam de uma tal forma que querem sair jogando perto da bola e dão um contra-ataque, enfim. O Corinthians não está pronto para disputar esse Campeonato Paulista. Agora, você vai falar para mim, não, vai disputar o Campeonato Brasileiro, vai ganhar a Libertadores. Pode ser. Bom, é uma suposição sua, é um otimismo que você tem em relação a esse atual técnico. Não é questão de otimismo, é questão de análise. É um Corinthians em formação. Você vai me perguntar se é o maior favorito? Não é, óbvio que não é. Então, mas não o Palmeiras é o favorito, mas não é mesmo. Não é mesmo. Sim, mas... Se você pega hoje, o São Paulo está muito mais inteiro para disputar esse Campeonato Paulista que o Corinthians. Também é um time em formação, Chico. A semifinal é Corinthians e São Paulo. É isso aí. Então, se os dois passarem... depende, né? Não, se os dois passarem é Corinthians e São Paulo. Vocês é São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo. O Corinthians tem o Guarani pela frente, então, que não é nenhum time bobo também. Não chegou aí à toa. Vamos ver a classificação, até para a gente fechar esse tema dessa primeira fase. Ó, Corinthians 3 pontos, o Guarani 14, a Inter de Limeira 14, aí o número de vitórias classificou o Guarani, e o Água Santa fez 11. Corinthians e Guarani, Paulo Sérgio, vai ser dia 24? Quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira, né? Quinta, 7 da noite. 19 horas
no campo do Corinthians. O Corinthians corre algum risco para você, Paulo? Boa noite. Bom, boa noite, doutor. É um prazer tê-lo aqui, né? Obrigado, Fazia Paulinho. muito tempo que nós não nos víamos. Não. Nos vimos agora na pizzaria, né? Foi. Foi um tempo Do Juninho, legal lá. isso. Boa noite a todos. Em relação ao jogo, só uma pitadinha em relação ao jogo, eu creio que o Vitor Pereira fez o certo, até porque tem que dar rodagem a esses jogadores que estão jogando, esses jogadores que estão no elenco, precisa dar um ritmo de jogo para eles, porque a temporada é longa, todos nós sabíamos que o novo treinador iria ter problemas em relação à sua montagem, ao seu esquema tático, tudo isso era sabido. E lógico que o Campeonato Paulista é um campeonato para que você coloque o time andando, né? Não vai ser fácil. Vimos um jogo hoje que também poderia ter colocado o Ivan, não sei porque não deu uma pausa para o Cássio. Era um momento para testar um pouco o Ivan. Tem isso também. Né? Acho que é por causa da saída de jogo. Hã? Acho que é por causa da saída de jogo, saída de bola. Não, mas Essa se saída em trocou três- quase todo mundo, Flávio. Não, mas poderia dar então, oportunidade mas acho pro Ivan. que como o Cássio vai ser o titular, eu acho que ele Que é pra estava ir querendo. treinando. É porque o Cássio não tem muita. Ele não é Intimidade. bom nisso, É né? isso aí. Então eu acho que ele deu uma rodagem a mais do Cássio. Eu acho, imagina. É dedução. Não, tudo bem, mas independente disso, eu acho que seria um momento ideal para você colocar o Ivan. Também em relação ao jogo, vai ser um jogo muito difícil para o Corinthians, para todas as equipes grandes, porque é um jogo só. Imagine você, a maioria desses times vieram todos na retranca, num contragolpe faz um gol, acaba atrapalhando geral. E você ficando na retranca, não acontecer nada, depois vai para os pênaltis, direto para os pênaltis. Então é um momento assim, um jogo muito difícil para o Corinthians. Não é fácil, não. Exato. Se abrir para essa equipe do Guarani Eu aí. acho que o Corinthians vai fazer um pastel do Guarani. Não, Vai ser pode parecido com a Ponte acontecer, Preta. pode acontecer. Não, aí é questão de. Mas não, é- eu mas- não sou, nem de nós é adivinho, É, né? mas- Mas eu acho que o Corinthians vai passar mais assim, ó. Mas é aquele passar por negócio, né, Flávio? Tem que entrar concentrado, tem que entrar determinado, não pode achar que vai ganhar a qualquer não, aí momento. não, aí não. Então, tem tudo isso daí, porque pode ter surpresa. Com todos os grandes, não é só o Corinthians, não. É claro que nós vamos discutir muito esse tema, mas eu. Depois até vou colocar um pouquinho o que eu penso, mas eu acho que essa perna aqui, bem tranquila, pode acontecer. Você está falando com o seu coração pontepretano, né? O seu lado pontepretano. Você tem um lado que é 80% São Paulino e 20% pontepretano. Então, quer dizer, esse teu lado pontepretano, essa rivalidade que você tem lá em Campinas contra o Guarani está falando mais alto. Mas o Guarani é um belo time. O Guarani não é um time bobo, não. não é, não. É um time bem armado, é um time bom de Começou contra-ataque. bem a competição. Começou bem a competição, Eu deu acho que a- trabalho eu acho que a pro competição grande. Então aí é venceu quanto- de 4 quanto eles- jogos a- em 12. A Ponte Vocês perdeu de estão 5. achando que é o Não, eu tô Barcelona. falando que começou 4 bem a vitórias em competição. 12. Não, ele Celso, falou outra coisa. E ganhou Começou bem a bem, competição. é, É pelo lógico que amor não de tem Deus. fôlego como essas equipes grandes, tem substituições e tal. Mas um jogo desse é sempre muito difícil. Eu acho que, É sempre eu acho que muito a difícil. única dúvida que eu tenho é se vai ser mais que a Ponte ou igual ou um pouquinho menos. Eu acho que vai ser um pastel, sinceramente. Vamos ouvir o nosso Vitor Pereira, o que ele disse após o jogo e a classificação do Corinthians, a definição do próximo jogo. Vamos ver. De facto, o resultado era importante a vitória, isso foi conseguido. Outro aspecto importante deste jogo era dar tempo de recuperação aos jogadores que jogaram o jogo anterior, portanto isso também foi conseguido. Portanto, jogamos praticamente com uma equipa nova, com exceção do Cássio. Deu também para ver alguns jogadores que não jogavam, não tinham tanto tempo de jogo, e daí mais o calor e daí algumas queimbras, mais o terreno pesado também, daí alguns problemas musculares que tivemos. Mas deu para ver alguns jogadores que eu ainda não tinha tido a possibilidade. Só o que eu penso a respeito. Eu estou vendo o Corinthians melhorar a cada jogo. Estou vendo, e é um processo muito mais difícil do que o do Abel Ferreira, por algumas razões. Primeiro, o Palmeiras é muito mais estruturado que o Corinthians. Muito mais. Tem mais elenco,
paga em dia, tudo aquilo que a gente já sabe. E o Abel, ele fez uma coisa pragmática que funcionou, não dá para discutir, 2 Libertadores e tal, mas é o pragmático, é o basicão, você fecha, contra-ataca e vai em velocidade e beleza. O Vitor Pereira está tentando montar alguma coisa mais elaborada, uma coisa mais bonita de ver. Uma técnica de jogo, saída de jogo rápida, marcação alta, saída em 3, enfim. Ele vai dar mais alternativas ao time. A dúvida que eu tenho, e que eu acho que vocês também, é se esses jogadores vão conseguir fazer isso. E até que nível ele vai ter que adaptar. Mas eu gosto muito do que eu estou vendo. Flávio, inclusive perguntando para o Dr. Marco Aurélio Cunha, ele que já tem tanta experiência, né, no meio do futebol, quanto tempo o senhor acha, e depois passando para o Paulo Sérgio essa pergunta, um treinador de futebol que chega novo, ainda mais de um outro país, leva para se adaptar, para conhecer o elenco e tudo mais? O senhor que já viveu tanto esse mundo e vive tanto esse mundo do futebol, quanto tempo o senhor acha? E depois passando a pergunta para o Paulo. É difícil quantificar, mas eu acho que no mínimo 6 meses. Vamos entender, você começa a dar aula numa sala, você saber o nome dos jogadores ou dos alunos, demora aí 1 mês para você conhecer cada aluno, né? O nome daquele, você sabe os bagunceiros que estão na frente, mas quem está lá atrás, né? O jogador da base, o mais difícil é saber quem tem potencial na base. Aí você vai perguntar para o treinador da base. O cara é português, chegou aqui ontem, será que ele confia na informação? Será que é verdade? Será que não estão fazendo ali uma fórmula de aproximar algum jogador que haja mais interesse que outro? Então, até ele ter o contexto do clube, confiar nas pessoas, eu acho que são pelo menos 6 meses para você tem que dar essa oportunidade a eles. E, aliás, se dá essa oportunidade ao estrangeiro, que não se dá ao brasileiro. Isso. Né? O brasileiro, ele já não tem casca, ele já está hoje muito menos valorizado do que fora, na época dos treinadores lá, Leão, Vanderlei Luxemburgo, Filipão, o próprio Cuca, que Nelsinho Batista, a gente tinha mais respeito por esses caras. Mas esse ainda é lá de trás, esse é Deus, né, do tempo antigo, né? Aí vem essa turma nova, os jogadores desses treinadores, virando treinadores, né? Aí começa um dar certo, outro não dá, aí começa a valorizar mais muito mais do que deveria, o cara cai. Então não se acredita mais no treinador jovem brasileiro. Isso leva a trazer os estrangeiros para cá, num exagero, na minha opinião, num exagero, tirando muita oportunidade, mas justamente criando também novas feições, novas táticas, novas apresentações. Eu acho que é tudo muito válido. Só que eu acho que nem o treinador brasileiro é ruim e nem eles são tão extraordinários assim. Eu acho que só o que há extraordinário é a paciência que se tem com esses caras que vêm de fora, porque vem com comissão de 5, de 6, contratos muito caros, 1 ou 2 anos de contrato. Uma então, baita multa, né? Que inibe a demissão. Então, o presidente fala, opa, aqui não dá para mexer, vamos esperar. E aí ele acaba dando certo por medo do presidente tomar decisões que tomaria contra um brasileiro, mas não toma contra um estrangeiro. E aí as pressões de fora diminuem. Então eu acho que o tempo tem que ser dado, cada um tem uma história para contar, né? recebe na moeda brasileira, mas joga vezes 6, vezes 7, né, o valor. Então eu acho que é muito bom ter treinadores diferentes no Brasil, experiências novas, né? A gente já teve no passado, Filpo Nunes foi um que veio para cá, né? Então fez muita coisa boa. Bela Gutmann, muito mais lá atrás. Bela Gutmann, mas foi espetacular, mudou a história do futebol brasileiro. Exatamente. Então algum vai dar muito certo, que vai servir de parâmetro. Jorge Jesus veio, fez um carnaval positivo aqui, foi embora, deixou boas mensagens, né? Outros vieram, não foram tão felizes. Acho que o futebol é isso, só que tem que dar tempo ao treinador para trabalhar. Doutor, deixa o Paulo falar. Sérgio fez um levantamento rapidinho, só para o senhor ter uma ideia. Dos 8 técnicos portugueses que passaram por aqui, quem está durando mais é o Abel Ferreira. Sim. Por quê? Ele está 1 ano e meio no Palmeiras. O que durou mais ou menos foi o Jorge Jesus, que ficou 1 ano. Os outros duraram 3 meses e foram mandados embora. Tem isso, porque ganha, talvez né? tenham vindo ainda meio no fator... vamos escolher aí no Wikipedia, né? Que nem eu vi que alguém escolheu um treinador por ali. Então não tem muita referência. Foi no Inter. É preciso ter certeza de quem está contratando. O Abel Ferreira não teve técnica nenhuma. Foi no sortômetro. Poderia ter sido o pior do mundo e deu muito certo. Não teve, ninguém até hoje conseguiu explicar qual foi o sistema que levou ao Abel Ferreira. Não, expliquei aqui no mesa, Flávio. Eu contei essa história aqui. Contou. Fonte fidedigna. Palmeiras foi lá,
tomou, só para esclarecer a situação, tomou o não do Ramírez, do Heinz e de um monte de treinador. Tá até ficando mal pro Palmeiras. E isso é uma informação séria. Perfeito. Aí houve um contato do Palmeiras com um empresário, o Bertolucci. Ô, você é amigo do Jesus, vê lá se ele não tem um português também meio louco lá para indicar pra gente aqui. Falou com Jesus, o Jesus deu a letra do Abel, ó, tem um cara lá que é jovem, tá lá no PAOK, tá lá na Grécia, foram lá, conversaram com ele e trouxeram. Não é que estudaram o Abel... Não tinha a menor noção do que ele faria. Não, foi uma indicação, gente. E até por parte do Jorge Jesus imaginaram que ele tivesse características semelhantes. Não tinha nada a ver. Tanto que o discurso do Palmeiras na época, mandaram embora Luxemburgo, mandaram embora o Filipão, queriam o Ramírez porque queriam um time ofensivo. E acharam que o Abel seria tão ofensivo quanto era o Jorge Jesus do Flamengo. Só que ganhou. Aí muda tudo. Na realidade, eu penso da mesma forma que o doutor Marco Aurélio, você precisa dar tempo. Você precisa dar tempo e isso demora meses, não é da noite para o dia. Não tem um número de jogos, sei lá, 10 jogos, Precisa. Por isso que eu mencionei, o Campeonato Paulista serve para que o treinador tenha parâmetros. Né? Então, hoje ele pôde ver, nesse jogo, os jogadores que ele pode contar. Agora, jogo é jogo, treino é treino. Né? Não tem aqueles leão de treino, que o senhor sabe bem, tem aqueles leão de treino que não treina, arrebenta tudo, chega no jogo... No seu tempo tinha tinha um leão de treino. Então, é lógico que o treinador precisa desse tempo. E ele não teve o campeonato todo, pelo contrário, são 4 jogos, e 4 jogos e 2 deles muito difíceis. Viu, Fábio? Né? Jogos importantes. Paulo, desculpe interromper, tem um outro detalhe, que não é só o laptop, não é só a minutagem, não é só a observação redundantemente dos observadores, é o dia a dia. Você olha para o cara, você vê se ele está pronto ou não, se ele tem coragem ou não. Você vai bater o pênalti? Não vou. E isso é num jogo. Peraí. Né, doutor? Isso é num jogo. E aí só vendo o dia a dia. Por que você não bateu o pênalti? Não estava bom para mim. Pô, não posso confiar muito nesse cara. O próprio Abel citou alguns caras que... Opa, peraí. Aí os caras que não se ajudaram. O cara sai a noite inteira, chega arrebentado. Ninguém sabe, mas você está lá dentro, você sabe. Isso é só com o tempo que só você pega. Com o tempo. E outra coisa que nós vemos no Vitor Pereira, mudanças táticas. Então você vê que ele tenta fazer... Bem importante. Você vê que ele está tentando fazer algumas coisas diferentes. Desculpa, fala uma para mim. No primeiro, ele tirou o Fagner da lateral, pôs o Mantuan. Para jogar ali. Então ele joga a linha de 3 e joga com o Mantuan como ala. Então tira aquele negócio do lateral e joga como ala. Então um jogador ofensivo, um jogador que chega... Foi contra quem mesmo? A Ponte Preta, né? Não, antes mesmo. Acho que foi num jogo contra o São Paulo. Contra o São Paulo. Tirou o Fagner. Que o Corinthians perdeu. Então tem algumas coisas que ele está tentando aplicar. Agora, ele vai aplicar isso no treino, só no treino? Não, ele tem que provar no jogo. Ele tem que testar no jogo. Agora, o torcedor tem que ter paciência com isso. Paulo, você vai me desculpar. Mas quando eu acompanhei você, no começo de carreira, o Nelsinho, ele, do jeito que ele treinava vocês iam para campo e jogavam. Do mesmo jeito que ele treinava. O treino para vocês era um tipo de pré-eleção do jogo, um preview do jogo. Vamos dizer uma linguagem mais moderna. Eu, quando vi o Tite treinar o Corinthians, e o Corinthians foi campeão com o Tite, o que ele fazia? Do jeito que o Corinthians treinava, o Corinthians jogava. O Tele Santana fazia isso com o São Paulo. Daí o doutor para desmentir ou falar que é verdade. O Tele treinava de um jeito e jogava do mesmo jeito. E você acha que o Vitor Pereira faz diferente? Eu acho que faz. Mas por quê? Eu acho você que já faz. viu o porque treino dele, de repente, o treino... O time não está conseguindo jogar. Não deu tempo da gente ter essa afirmação. Ô, Chico, e como não está conseguindo jogar? Olha, eu vou dizer uma coisa que eu sei que a maior parte não vai concordar. É claro que o Vitor Pereira pode durar 6 jogos. A gente sabe como é que é o futebol brasileiro e a responsabilidade também dane-se. O Corinthians tem uma multa gigantesca, manda o cara embora e o bisneto dos atuais diretores é que vão pagar, portanto dane-se. Aquela coisa não tem responsabilidade nenhuma. Agora, se derem ao Vitor Pereira o tempo que foi dado ao Abel Ferreira, pelo meu gosto de futebol, tá? Meu gosto. Não está certo, tá errado. Meu gosto de futebol. Ele conseguirá deixar para o futebol brasileiro um legado maior do que o Abel Ferreira. O Abel Ferreira vai deixar para o Palmeiras um legado histórico. Ele é um dos maiores da história. Isso aí, para o torcedor do Palmeiras e tal. Mas se você for olhar taticamente,
Não acrescentou nada ao futebol brasileiro como um todo. Vários treinadores trabalham de uma maneira muito assemelhada com o que ele faz. E ele faz com extrema competência. O que o Vitor Pereira está propondo é alguma coisa além. É mais complicado, é mais difícil. Se ele conseguir implementar essas ideias, vai ser um legado para o futebol brasileiro. Isso porque é que eu acho importante. ele é muito parecido, o que ele quer fazer, é muito parecido com o que o Fernando Diniz tentou fazer no São Paulo. É muito parecido. Chico, quando foi a última algumas vez... ideias sim, outras Quando não. foi a última Mas vez... é ofensivo, é que uma ideia você, de jogo Hein, Chico, ofensiva. É quando foi a bonito de última ver. vez que você viu um mosquito jogar pelo lado esquerdo? A última vez que eu vi o Mosquito jogar pelo lado esquerdo foi com o Fernando Lázaro. Não. Ele invertia tudo. Não, ele invertia não, no segundo tempo. O mosquito, Invertia muitas o vezes GP que o Silvio pra direita e ficava o ali no Mosquito pra esquerda. meio, Opa, voltava um pouco. que é isso? Agora, jogar pela esquerda, fazer a ala do jeito que ele fez, e tá até uns lances aí, ele cortando pro meio e batendo, são poucas vezes. Então, Ele cansou de fazer o isso. treinador começa a cansou de fazer conhecer isso, esse Mosquito. jogador. O forte do Mosquito e o forte do Roger Na Guedes maioria, o é fazer Mosquito exatamente sempre isso. jogou pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Então, sempre jogou pelo lado Não, direito. mas aí você está sendo injusto Hoje- com o hoje, Fernando Lázaro. deixa eu Porque o aproveitar. Fernando Lázaro fazia essas inversões. Hoje o futebol mundial todo está jogando com ponto invertido. É, Se vocês olharem Tanto é o GP. o número de gols que saem do jogador que vem para dentro e faz aquela Isso, chapada ele em dá o corte. arte e joga lá na gaveta, o goleiro não alcança. A mesma coisa do lado esquerdo vindo pelo direito. O Antony é um dos caras que mais faz isso hoje no futebol internacional, na seleção brasileira. Então essa estratégia hoje da inversão do pé para facilitar o arremate de fora da área é visto em todo o mundo. Então E quem são inovou tendências. isso no Brasil? No seu time, Bela Gutmann. Ah, bom, aí eu não Bela assisti. Gutmann, que trocou. Não, mas isso é histórico. É, Quem é que verdade. contou isso aí foi o Alberto Helena. Ele trocou o ponta direita para jogar na esquerda e o esquerda na direita, exatamente para bater o pé trocado. E deu super O certo. Paraná fazia isso no São Paulo, Não, o jogava Paraná pelo fazia outro isso, lado. mas em é uma 70. herança do Bela Gutmann, Isso, exatamente. que trouxe então, isso veja, pro futebol na brasileiro. verdade, o futebol, ele não tem tanta novidade. São recriações de algo que já se viu. Concordo. Né? E claro, hoje com o aprimoramento da tecnologia. Outra velocidade, Isso, com lógico. uma porção de coisa que se faz hoje que, na minha opinião, é importante, porém não determinante. Determinante ainda é o jogador ser bom, ser correto, ser profissional, o treinador ser inteligente. Pronto, essa é a conta. E o clube pagar em dia. E aí, Marco, me aí, permite, por favor. aí é uma competição desigual. Porque quando o cara chega, brasileiro, estrangeiro, seja lá quem for, o cara que estiver dirigindo o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, ele está levando uma vantagem enorme. Seja ele quem for. O Mohamed, técnico Claro. do Atlético, é um técnico mais ou menos. Ele nunca conseguiu trabalhar nem na Argentina. Ele foi trabalhar no México, ele está bom, trabalha no México e tal. Mas ele vai fazer sucesso. Olha o time que ele está. Isso ajuda muito. Claro, muito. claro. Salário em dia, boa estrutura, que foi uma coisa que o Bons Abel pegou. jogadores. Bom jogador, que foi uma coisa que o Abel Experiente, pegou. internacional. E que o Vitor Pereira não necessariamente. A coisa ainda está meio complicada lá no Corinthians. Então é uma competição desigual. Ô, Flávio, eu acho que até a página... Opa, saiu o Presentinho, presente, que hein? bom. Hora do presentinho. Então Presentinho vamos não, lá. presentão, né, Michel? O presentão. Então, o primeiro presentão da noite que saiu aqui é pro Michel de Souza Pereira. Camiseta branca retrô do Grêmio, masculina tamanho M e também a camiseta feminina do Grêmio tamanho G. Aí, Michel, eu sei que você e sua mãe estão mandando e-mails aqui, né? Twitters e tudo, então fica a dona Sueli ficar com a feminina e você com a masculina, tá bom? Brigadão pelas mensagens. E ainda temos bola da Topper com a camiseta Não é Softball e a camisa do São Paulo tamanho G, acompanhada do livro Minha Vida de Repórter. Falando rapidamente de Grêmio, o Grêmio meteu 3-0 no Inter, em Inter, com o nosso querido Roger Machado, que é um cara que eu torço demais, falei com ele hoje, está feliz da vida, contra o Cacique Medina, que é um técnico internacional. E 3-0, gente, 3-0, né? Celso, por favor. No encontro que estava falando o Dr. Marco Aurélio, e aí também refletindo sobre o que você disse, o time, bom, ajuda, mas também nem sempre. A gente viu o Abel Braga do Flamengo passando lá com o seu pouco, acabou demitido quando chegou o Jorge Jesus. O próprio Renato não me engano no Flamengo, quando ele falava assim, com esse time qualquer um é campeão, ele não conseguiu Mas fluir. também ele teve problemas com os Eu jogadores sei, mas o que eu ficaram quero dizer. lesionados. Então, e tem a contrapartida de equipes muito mais limitadas do ponto de vista técnico, da individualidade, e conseguem fazer bons trabalhos a partir da longevidade, do tempo.
Só para resgatar alguma... Lembra aquele São Caetano, Jé Pissarro, que jogava? É. Porque era fruto de um trabalho de 2, 3 anos. O Bragantino de Vanderlei Luxemburgo Sabe, e do fantástico. Parreira. O Paulista do Wagner 89, Mancini. 90, é, 91. o Paulista de Nelsinho Batista, no o Novo Horizontino. o Paulista de onde é que foi campeão da Copa do Brasil lá atrás, 3 anos do Wagner Mancini trabalhando lá, quer dizer, então, é tempo. Se você tem individualidade, se você não tem individualidade, você tem que apostar no conjunto e deixar o cara... A questão é, os dirigentes do futebol brasileiro, eles não contratam com convicção e a partir de uma filosofia. Eles querem alguém para servir de escudo, para calar conselheiro, corneteiro, torcedor e tudo mais. Funcionou, não funcionou, ele dá a cabeça. Mas agora, isso serve para o Corinthians. Serve para qualquer clube do Brasil, Chico. Você não vai me convencer. Serve para qualquer clube do que Brasil. O Duílio Monteiro Alves sentou com sua diretoria e falou, não, vamos trazer o Vitor Pereira, Chico, porque ele tem as características pela necessárias para discutir, Pela mesma coisa, para foi no que levar o sobrou. Corinthians aos píncaros da Eu glória. acho que dessa não vez foi aconteceu mais isso. dado. Foi a terceira, quarta opção. Olha, sabe quem fez isso? E aí vai certinho, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. E deu certo, tinha convicção que estava fazendo, o Fortaleza. Eles tinham uma filosofia de jogo. O Fortaleza, que eles tá convidam quem? Fernando Diniz. Antes o Rogério. Então, era o Rogério. O Rogério criou uma isso aí. filosofia, que é uma filosofia ofensiva. Sai o Rogério, por N razões, tem uma passada lá e tal, eles vão fazer um projeto com o Fernando Diniz. Por N motivos não deu certo com o Fernando Diniz, eles trazem quem? Voivoda, que eles sabem como trabalha. Não foi por acaso, não foi chute, né? Então eles sabiam o que eles estavam fazendo. O que aconteceu? 4º lugar no campeonato. Sem individualidade. Que, na verdade, é o primeiro lugar, né? Porque você tem Palmeiras, Atlético e Flamengo correndo em outra pista. E aí vem o Fortaleza, é o primeiro colocado. Na verdade, Esse é o campeão brasileiro. É o campeão brasileiro, Tem fora que os outros, né? E outra coisa, né, Flávio? Tem que não é valorizar esses treinadores aí que estão lá embaixo e conseguiram fazer com que os times chegassem. Então tem que começar a observar esses treinadores que já conhecem os jogadores, já conhecem o cenário brasileiro. Então eu sei que o momento hoje é que está muito conturbado, aí todo mundo quer trazer treinador de fora, mas isso aí vai acabar. O Dr. Marco falou uma coisa muito importante, Paulo. Você pode trazer... Eu sempre fui a favor de você ter intercâmbio, eu defendi muito isso. O Dr. Marco, como médico, obviamente, faz intercâmbio a toda hora. Mas você tem que trazer alguma coisa que te acrescente, que te deixe algo. Esse intercâmbio é positivo, desde que seja uma coisa diferente. Se é para fazer a mesma coisa, não tem muita necessidade. Quando a gente fala em Bela Gutmann, ele mudou a história do futebol brasileiro. Dori Christian lá atrás muda a história do futebol brasileiro. Você muda. O próprio Filpo Nunes, que era meio folclórico, ele faz uma academia de futebol e a gente está citando inversão de pé até hoje aqui. O Jorge Jesus, de alguma fez maneira, um jogo com a camisa da seleção brasileira ele como técnico. Quer dizer, então, E eu vejo no Vitor Pereira algo positivo. Por isso que eu falei. Eu vejo ele Pereira tentando precisa fazer dar algo tempo pra diferente. ele trabalhar. Ele tenta fazer algo diferente, algo que pode deixar alguma coisa pra gente. E olha, o torcedor do Palmeiras está muito sensível ultimamente. Eu não estou diminuindo o que fez o Abel Ferreira. Ele fez um trabalho fantástico. Ele já é um dos principais técnicos do futebol brasileiro, da história do Palmeiras. Mas não é tão diferente do que o Mas o trabalho dele, ele é um trabalho pragmático. O que ele faz? Ele acerta o elenco. Hoje o elenco ama o Abel Ferreira, não é? Ele traz a torcida para ele. Então, quer dizer, ele conseguiu fazer uma coisa muito difícil de ser feita. Mas se você olhar taticamente, é um jeito simples de trabalhar. Não é muito diferente do que o Tite fez no Corinthians. Ué, mas não é melhor fazer o simples, fazer o arroz com feijão, aí aos poucos você vai botando tempero? Mas ele tá assim, tá Eu indo... não sei, gente. Mas Eu isso acho- outros brasileiros podem tá fazer. chegando no lugar, já vai querer fazer Michele tudo tá- uma Eu não sei se Coberta ele, de se o razão. Abel tem um passo adiante. E nem se cobra, porque o que ele conquistou tá maravilha. Eu acho que ele tem essa filosofia de trabalho, que é uma filosofia Não, mas ele vencedora. tem. Agora, inclusive, o Celso tem falado isso todo dia no programa, o Abel tem mostrado formas diferentes Sim, mas de já jogar. quase jogo, 2 sim. anos de trabalho, a São 2 anos de longevidade. trabalho. No outro jogo, sim. Mas porque Então, é isso que a deram gente tempo vai pra ver. ele O trabalhar. Vitor Pereira tem uma filosofia. É mais difícil montar o time como o Vitor Pereira está querendo montar. Como é mais difícil montar como o Primeiro Rogério está conhece querendo o montar, jogador. é mais difícil. O jogadores acerto do mais time do Abel é velhos, mais né? difícil. Não, Corinthians- além de jogadores tem mais jogadores velhos, mais a cada velhos. dia chega um. E os que estão, eles conseguem deixar o jogador embora. Eu numa boa, falando para vocês, pela minha experiência, que eu vi muitos treinadores bons na minha vida. Olha, treinador bom para mim, o Dr. Marco Aurélio Cunha, que conhece a infraestrutura do futebol, e o Paulo Sérgio, que também hoje mexe com infraestrutura do futebol. O treinador bom para mim é aquele que chega, olha o time que tem e
faz um esquema adequado aos jogadores que tem. Esse negócio de vir com um esquema pronto verdade, isso aí. e querer implantar, fazer o elenco encaixar na porta da geladeira que ele trouxe, isso está errado. Ele tem que pegar o time e ver, espera um pouco, eu tenho mais jogadores de perna direita, mais jogadores de perna esquerda. Mais jogador com idade acima de 30 eu tenho com anos. jogadores Mas mais o velhos, Abel não então, fez isso espera no um pouco. Palmeiras. Não, Ele veio e eu colocou as ideias dele, só que ele ganhou. E Eu isso, não- só então- que ele ganhou parece pouco, né? Ele foi enorme, Não, mas ele você teve vai me esse fator. desculpar, mas está errado. O senhor Vitor Ferreira, o senhor Vitor Pereira, desculpa, misturei aí os portugueses, pegar a porta de geladeira e falar assim, bom, tá aqui o meu esquema, então agora vou jogar um aqui, outro ali. Não, ele está adaptando. E vai ter ele que fala isso funcionar sempre, isso aqui. Ele fala tá sempre, errado. Ele fala sempre isso, ele está Tá adaptando errado. as peças que ele tem. Não O é que ele esquema, quer é jogar filosofia. ofensivamente, o que eu acho perfeito. Mas se ele não pode jogar ofensivamente, joga defensivamente, pô. Olha, Vamos falar do São Paulo, que também está num processo de... chega de falar do mudança. Corinthians. Chega, não, demais, né? Fazia tempo, falou demais no Vamos Corinthians. falar Chega, do Tricolor, Nunca que é também muito falar está do num Corinthians. processo de montagem, está um pouquinho mais adiantado, até porque o Rogério conhece profundamente o time. E o São Paulo terminou também o seu ano vencendo a partida de ontem. Vamos ver. Já classificado à próxima fase do Paulista, o São Paulo entrou em campo com uma equipe recheada de reservas. Entre eles, o goleiro Thiago Couto, que desde 2020 no clube, pela primeira vez jogou como titular. Apesar de muitos reservas, o São Paulo queria somar pontos para terminar na melhor colocação possível a fase de classificação. Já o Botafogo precisava de ao menos um empate para passar a próxima fase. Só que o tricolor começou a partida de forma avassaladora. O time de Rogério foi ao ataque e aos 4 minutos, Rigoni jogou na área. Igor Gomes até tentou tocar na bola, mas não precisou. Ela foi direta para o gol. São Paulo, 1-0. Em vantagem no placar, o São Paulo queria mais. Nesse lance, Caleri teve chance, mas chutou para fora. Na sequência, outro gol perdido. Rigoni recebeu livre na área e desperdiçou. Incrível! Mas e o Botafogo, hein? Para não dizer que não tentou algo na primeira etapa, podemos destacar esse chute de Dudu. E Thiago Couto não teve muito trabalho para fazer a defesa. No início da segunda etapa, o Botafogo teve 2 oportunidades seguidas. Thiago Couto precisou trabalhar. Depois do susto, o São Paulo foi ao ataque. Tales foi derrubado e pediu pênalti. O árbitro não marcou, mas foi chamado pelo VAR. Após consultar as imagens, confirmou. Penalidade máxima. Nicão pediu para bater. Bateu, mas não fez. David, sem muito trabalho, defendeu. Sabe aquela velha história de que não faz toma? Foi o que aconteceu. O Bota, que precisava do empate, se lançou ao ataque. Aos 18, Michel deu na trave. 4 minutos depois, Jean Vitor mandou uma paulada de fora da área e deixou tudo igual, 1-1. Daí pra frente o jogo caiu no marasmo, mas nos minutos finais, boa jogada do ataque são paulino. Alisson chutou forte, David espalmou. No rebote, Luciano, que havia entrado no segundo tempo, mandou para o fundo do gol. Mais uma vitória na conta. A vitória é sempre importante, claro, não tenha dúvida que ela é importante, mas hoje era um dia para a gente fazer diferença de gols e tentar melhorar a nossa situação na tabela de classificação. Agora o São Paulo terá o São Bernardo pela frente na fase de quartas de final. A decisão da vaga para as semifinais do Campeonato Paulista vai acontecer em jogo único. Como o São Paulo de Rogério Ceni tem uma campanha melhor do que a equipe do ABC, a decisão da vaga vai acontecer na próxima terça-feira, aqui no Morumbi. O Campeonato Paulista, os grandes clubes, eles têm por obrigação já desde o começo a classificação, né? E os desafios começam agora porque são jogos únicos, né? Quando você tem jogo único é sempre muito perigoso, porque é um erro, uma expulsão, um pênalti, e muda toda a história de uma partida.
Doutor Marco Aurélio, e essa montagem do time de São Paulo? Como é que você está vendo? Eu acho que o Rogério está fazendo um trabalho muito bom. Eu acho que ele tem feito um rodízio coerente de jogadores, experimentando cada um deles. Alguns vieram de contusão, como o Luciano. Eu acho que ele está fazendo. O Nicão teve Covid. Eu acho que ele está fazendo um ótimo trabalho na sequência de exploração dos nomes, né? Na lateral esquerda, na zaga central, o volante, os atacantes, tem Caleri, tem muita gente boa ali. Então ele está procurando... lateral direita, agora colocou o garoto Natan, que na Copa São Paulo foi muito bem. O menino que entrou agora. E o Moreira também foi bem quando jogou. O Moreira muito bem, o volante que também veio da base. Então nós estamos vendo que há ele está vendo o que ele tem em mãos para escolher logo um time mais... Hoje não tem mais titular e reserva, na minha opinião, sabe? Hoje o futebol ele é composto, são 5 substituições. Você imagina que aí já são 16 jogadores envolvidos, né? Numa partida. E todo mundo faz as 5 substituições, ainda mais no verão, no calor. E fora os lesionados, você poupa algum. Então... Doutor, o Thiago Volpe está machucado? Eu acho que não, eu não tenho essa informação, não tenho essa informação, mas como ele colocou o menino... Porque ele joga o Thiago Couto, né? Mas ele queria o Volpe não foi nem no banco. Tava com problema, sim. Por coerência, se o Jandrei era o titular... Mas é bom esse Thiago... É a cara do Rogério. Thiago Couto, né? Lembra muito. É bom jogador. Tomara venha a ser um grande goleiro para o São Paulo. O São Paulo sempre formou bons goleiros que acabou não dando a oportunidade, porque o Rogério sempre foi eterno no São Paulo, né? Quem sabe agora a gente era fominha, né, doutor? O Rogério era fominha. Todo goleiro é fominha. Vê se o Cássio não é, o Leão não é. O Everton. O Everton joga qualquer pai. Ele era fominha, mas bom pra caramba, né, Chico? Era bom. Sim, bom todos eles são. O maior goleiro artilheiro da história. Não dão oportunidade. Porque goleiro é um como, só, né? Não tem como dar brecha. Eu até disse que a única posição que um não torce pro outro é o goleiro, né? Porque senão vai jogar quando, né? No sentido meio lá dentro de si, né? Mas eu acho que o Rogério está fazendo um ótimo trabalho, eu acho que o São Paulo vai enfrentar dificuldades, porque se não tiver o mando de jogo, última partida, jogar fora de casa é sempre mais difícil. Esse campeonato é feito para dar 4 grandes no final, e você vê como são as coisas. Um time emergente, né? Porque é uma empresa, uma SAF agora, né? Vamos falar disso. O Bragantino ocupou o lugar do Santos. Que é importante a gente começar a perceber essas mudanças. De novo, né, doutor? De novo. Isso. O Santos, ano passado, de novo, como o ano passado, de novo, brigou para não cair. Então é preciso acender o alerta dos clubes com esses novos modelos de clubes, que eu acho que não é um modelo para todo mundo. Cada um tem o seu modelo, cada um sabe se serve ou não para si, mas muita estrutura média e pequena vai ser potencializada por isso. E vai ser concorrência importante. Então é bom começar a prestar atenção no que os outros estão fazendo, como estão caminhando. Você acha que os times grandes não conseguem entrar nesse modelo de gestão? Muito difícil, muito difícil. Por quê? Pela dificuldade de você precificar um clube do tamanho do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, do Palmeiras. A não ser que esteja completamente falido. Então, como o Vasco, como o quando Botafogo, não tem o Cruzeiro. que comer, você faz você qualquer apela. coisa. Você apela. Não, estão vendendo pelo preço de um jogador médio da Europa. Exatamente. Os custos desses clubes estão sendo Por quê? baratíssimos. Porque o endividamento é tão grande, ele imobiliza tanto o clube para prosseguir, que ele acaba cedendo pelo endividamento e tentando fazer com que o seu clube se projete novamente. E o que o Marco Aurélio está falando, ele, na verdade, e já é uma interpretação minha, você acaba ressignificando o que o Paulo falou agora, time grande. O que é time grande de fato? Essa é a questão. Essa história... Nós vamos ter uma mudança grande É nos sua próximos história, anos. é a Opa. tradição, é a Quando você vê o camisa ou é a sua Fortaleza, capacidade? o Ceará e o Isso. Bragantino na frente, você tem que começar a pensar. O próprio Eu Atlético se- Paranaense eu também, sempre, que não é olha, ruim, o gente, Atlético eu Paranaense. sempre dou, por exemplo, como exemplo, a Portuguesa. A Portuguesa virou A SAF. Portuguesa, há 10 anos, 10, 12 anos, quando jogava com o São Paulo, com o Corinthians e Palmeiras, era clássico. Era 10, 12 anos, não faz muito tempo não. Paulo César, quando jogava, era clássico, não era? Claro. Mas agora, quantos jogos você não fez contra a Portuguesa? Clássico. Nossa. E hoje, o que é a Portuguesa? A Portuguesa virou O SAF. Sérgio Soares está fazendo um milagre lá, tentando trazer ele de volta. Sumiu, desapareceu. O Botafogo era a base da seleção brasileira. Sim. Hoje o que é o Botafogo? O Vasco caiu 3 vezes desde 2008. Então, gente, é bom ficar... O Cruzeiro. Nossa, é bom ficar esperto com isso aí. Implodiu. Então esse é um sinal de alerta que eu acho que todo clube Mas deve vem cá, ter. vamos fazer uma brincadeira? Sim. Vamos fazer uma brincadeira. Se o Flávio permitir. Por favor.
Vamos precificar os grandes de São Paulo? Por exemplo, começo por você. Mas como? Quanto vale o Corinthians? Ah, o Corinthians não tem preço. O Corinthians, ele tem... Ô Chico, me corrija se eu estiver errado. 20 milhões de torcedores, é isso? Tem 30, 37 milhões. 37. 37 milhões. Então aí já começa a ficar complicado, né? Se ele virar uma empresa, ele terá 37 milhões de consumidores. Quanto vale uma empresa que tem 37 milhões de Mas aí consumidores? você pode ter como referência o Cruzeiro. O Cruzeiro foi vendido por quê? 1 bilhão? Um bi? Não, é assim, 400 milhões mais arcando com a dívida de 1 bilhão. Por isso que eu tô colocando assim. Não. Eu vou falar uma coisa pra você, Celso. Esse troço ainda vai dar errado. É. Eu falei isso quando saiu. Não tô aqui secando, tomara dê certo. Não assume essa Porque dívida. começa a sair esqueleto do armário. E aí quando você vai... É igual você comprar casa de 10 herdeiros. A casa vale tanto, tá bom, mas daí começa a vir a papelada. A papelada vem, aí o cara tá devendo, aí o outro tá devendo. Você viu que o Ronaldo exigiu que as duas tocas passassem para ele por causa da dívida? Sim. Isso não é dívida isso não é da SAF, isso é do clube. Sim. Então ele exigiu garantias. Opa, peraí, eu assumo. Tá bom, aí vocês vendem a toca, eu faço o quê? Aí pô, a toca tá penhorada. Aí tem, por hipótese, não estou dizendo que esteja. Então começa a aparecer as amarras de dívidas que toda hora surgem e que não estava no A programa. história da casa não velha tinha com isso. vários parentes, ela é bem interessante. É isso. Então o clube é uma casa de herdeiros, né? Que tem desde aquele que não aceita nada, aquele que quer vender correndo para pegar o seu dinheiro. Então, aquele irmão que morreu deixou 5 filhos. Isso, separou. Tem que todo mundo assinar. E separou. Então o futebol ele vai depender, porque a associação é isso, por isso que é associação. Então, o clube é associativo, todo mundo é meio dono, meio que manda. Como é que você junta tudo isso? Por isso que o Bragantino foi vendido, era da família Chedi, que dominava o ambiente político da cidade inteira. O Marquinho foi lá, resolveu o problema dele, resolveu o problema do Bragantino, está tudo resolvido. Resolveu mesmo. Né? Resolveu mesmo. Então, essa é uma dificuldade que tem. Como é que transformar em SAF? Todo mundo transforma. Vou transformar em SAF, tá bom. E agora? Agora eu quero ver quanto que vai valer a SAF, quem que vai receber, quantas pessoas estão envolvidas no negócio, quais são os ativos que tem. O São Paulo, por exemplo, você conhece profundamente São Paulo, seria bom para o São Paulo ter SAF ou não? Olha, primeiro, eu como se fosse o presidente, o diretor do clube, eu iria ver o que vai acontecer por aí. Primeiro eu vou analisar o mercado, primeiro quem vai ser o responsável por injetar dinheiro no clube. Qual é o valor? São Paulo tem ativos incríveis, que é o próprio Morumbi, São Paulo tem a Cotia, São Paulo tem a maior formação de jogadores. Se você pegar a receita do São Paulo de venda, é a maior do país e talvez uma das maiores, não em número, porque os valores da Europa são maiores, mas de êxito, inclusive. O jogador de São Paulo não tem recall, vai embora e fica. Anthony, os últimos aí, Anthony, o David Nery, só para falar dois agora, fora desde Kaká e todos. Militão, Júlio Batista, Casemiro, vamos lá, nem vou falar. Então não volta, o jogador de São Paulo não dá recall. Então quanto vale isso? É outra interpretação para você falar de SAF ou não. Agora, vamos fazer um outro exemplo, pega o Santos. Se o Santos fizer uma SAF e for vendido, negociado, compra-se a história do Pelé. Ou não, se eu sou proprietário da marca, eu vou comprar a história do Pelé. Quanto vale a história do Pelé numa empresa? Aí que vem uma dúvida que eu tenho agora que eu vou aproveitar para tirar. Então vamos imaginar que tudo isso seja avaliado em 5 bilhões. Vamos imaginar. 5 bilhões? Aí eu sou lá o dono da Amazon, vou comprar o São Paulo. 5 bilhões, está aqui. Para onde vai esse dinheiro? Então, essa é outra questão. Não é? Ninguém falou em preço aqui. Não, deixa só ele responder essa história para onde vai o dinheiro. Então, vai para o caixa do clube. O clube se incorpora de valores para desenvolver o seu próprio ambiente, desenvolver tecnicamente o clube, dar condições de trabalho e fica como uma reserva financeira do clube e também para investimento. De alguma forma, esse dinheiro vem, eu ponho o dinheiro para eu também explorar. Ele é posto no clube, mas os direitos de cessão são meus. Então, no fundo, eu estou pondo dinheiro no meu próprio negócio. De qualquer forma, você vai fazer a gestão. Porque eu vou fazer a gestão. Lógico. A grande dificuldade é os dirigentes aceitam ceder o poder
aceitam ficar observando, aí vem, não, eu quero que seja 51% do clube. Alguém vai pôr dinheiro? Se não poder... O outro administrar, não precisa explicar, é óbvio, né? Ninguém vai pôr dinheiro para o outro brincar, né? Então, a grande dificuldade é exatamente a conta que você tem que fazer, de precificar cada clube, quanto ele representa e o seu potencial de desenvolvimento. Então, por exemplo, você pega um clube pequeno, o Bragantino, o Novo Horizontino, nós dois aqui que trabalhamos nos dois. O Bragantino tem uma grande marca por trás. Qual é o potencial de desenvolvimento do Bragantino? Tem torcida para fazer milhões de torcedores? Nem em 10 anos. Saiu 200 milhões, né? Uma cidade pequena. Então, é um clube de negócio. Mas o projeto, isso, o projeto é outro. É um clube de negócio. Eu vou revelar jogadores e vou colocar na nota. Clube de negócio e tal. Vamos lá, pega o Corinthians, o São Paulo ou o Flamengo. Faça um clube de negócio. Vou ganhar o campeonato, o dono do clube vende 3. Ó, matam o cara. Mas compra 3. Mas perdeu o potencial. Quer dizer, é aí que entra a grande dificuldade. Apesar que a gente já vê os clubes fazendo isso e o dinheiro some, né? Pois é. Esse é o ponto. Mas aí é ele que fez. Agora, vamos colocar mais uma pessoa na roda e aí eu já passo a palavra para você, que você fez contas aí. Eu vi o Chico cheio de conta e tal, não sei o quê. Olha quem está com a gente, é um prazer enorme. Nosso querido Lisca Doido, figura maravilhosa do nosso futebol. Boa noite, Lisca. Que bom te receber aqui. Tudo bem, meu amigo? Boa noite, Flávio. Boa noite. Todos os componentes da mesa, os telespectadores, é um prazer estar aqui falando contigo. Bacana. O Chico precificou um clube aqui agora, a gente vai ver o que ele falou. Depois eu quero te ouvir sobre um clube que você recentemente estava lá trabalhando, conhece profundamente, que é o Vasco, né? E que está, segundo reza a lenda, vai virar uma SAF. Chico, o que você precificou aí? Então, Ulisses, antes de mais nada, boa noite, do né? América, né? Eu sou super fã seu. Também, exatamente. Nós aqui adoramos você, a Michelle também é super fã sua. Eu acho que você deveria ter sim uma chance aqui no futebol paulista, dirigindo um grande time. Eu acredito muito no seu trabalho. Quem sabe passando essa onda aí, essa modinha, né, de treinador estrangeiro, você finalmente ganhe essa oportunidade. É que eu espero de coração, porque gosto muito do seu trabalho, do seu jeito de se colocar, de se posicionar. Você dificilmente perde o vestiário, né? Pelo contrário, tem boas táticas, sabe lidar com o jogador brasileiro. Eu quero te dar os parabéns antes de mais nada. Mas eu estava aqui fazendo uma brincadeira, né? Aí eu perguntei para o Flávio, perguntei aqui, joguei na mesa, quanto custaria, por exemplo, o Corinthians, quanto custaria o São Paulo, o Palmeiras e o Santos? Vamos brincar com os times daqui, né? Então, na minha opinião, o Corinthians vale 3 bilhões de reais, que dá 300 milhões de euros. Quem aparecer aí com 3 bilhões, o Corinthians na hora vende. Porque paga a dívida que deve, tudo que deve na praça, paga estádio, e a partir daí o que entrar é pro time. Na minha opinião. Tá, 3 bilhões o Corinthians. 2 bilhões o Palmeiras. Palmeiras menos. Porque tem a metade da torcida do Corinthians, né? Teoricamente. E o São Paulo, um pouco mais que o Palmeiras. Porque tem hoje uma questão de 2, 3 milhões a mais de torcedores. E, aliás, viu, doutor? Você faria esse levantamento por torcida. Por torcida. Por torcida. Morumbi não vale nada. Não, o Morumbi vale, mas eu estou dizendo que você tem que ter um parâmetro. Está com problema na negociação aí, né? Mas aí são parâmetros, cada um vai ter um parâmetro, claro. É lógico, claro. Deixa eu perguntar, Lisca, é claro que nós vamos falar de um monte de coisas, mas o tema desse momento, só para a gente entrar nesse tema. Ontem você deve ter visto as imagens da torcida do Vasco, e aquela loucura toda, num jogo que estava praticamente perdido, tanto é que perdeu, né? E o Vasco sendo negociado. Como é que isso fica no seu coração? Você entende isso? Você acha normal? Não tinha alternativa? O próprio América, que você trabalhou recentemente, como é que você está vendo esse processo todo, Lisca? Flávio, é um assunto muito interessante, né? E são dois clubes bem diferentes, né? Que você falou aí. O Vasco é uma situação, o América é uma outra. São tamanhos diferentes também de clube, né? Não dá para negar isso, né? Vou te falar por experiência própria do Vasco. Quando eu cheguei no Vasco ano passado, o Vasco vinha conseguindo financeiramente se segurar até o mês 6. Quando eu cheguei ali, mês 6, iniciando o mês 7, faltou o dinheiro. Né? O Vasco começou a ter os problemas das trabalhistas, o ato que ele tinha acordado para poder pagar os funcionários até o final
ele não pôde cumprir, né? E isso atrapalha muito o dia a dia, né? O trabalho. Então, agora com a parceria, o presidente Jorge Salgado me ligou há um mês atrás, falou: Lisca, nós estamos fechando a parceria, eu vou conseguir cumprir contigo e com vários funcionários aquilo que a gente não conseguiu cumprir o ano passado. E, de fato, semana passada, ele me telefonou e depositou todo o dinheiro, Flávio. Todo o dinheiro que eu tinha direito para receber no Vasco numa parcela só, e vários funcionários também do Vasco, que eu ainda mantenho contato, né, que tinham 5, 4, 3 meses, 6 meses de atraso, que através desse primeiro aporte da parceria conseguiram receber depois de um bom tempo, né? Então tem alguns clubes que é por necessidade, né, Flávio? Eu vejo assim, eu acho que o preço ele não está de acordo, mas muitos clubes, se não conseguirem fazer essa parceria, eles não conseguem tocar o dia a dia, né? Eu acho que o Cruzeiro é um exemplo disso, o Vasco. Já o América é um clube diferente, é um clube que, com as suas próprias pernas, ele está conseguindo crescer a cada dia, e há uma dúvida dentro do clube, né? Porque se você, como o Chico falou, como o Marco Aurélio falou, né? Você vai ficar sem o poder da decisão, né? E o América vem evoluindo ano após ano, né? Sem o dinheiro de fora. Agora esse ano já está na Libertadores, já tem um aporte financeiro muito grande. O outro ano teve Copa do Brasil entre os 4. E então o América está receoso para fazer, está pronto para fazer, mas está receoso de perder o poder. Então são 2 casos diferentes, Flávio. Ô Lisca, ontem o rapaz, um dos donos lá da 777, disse o seguinte: este é o último jogo que o Vasco entra com menos dinheiro que o Flamengo. Pelo que você está nos dizendo aí, já estão quitando dívidas, a coisa tá legal. Então foi o primeiro aporte e bacana também que o Jorge Salgado cumpriu, né? Que poderia dar aquele migué, não, empurra mais para lá e tal. E eram várias parcelas e eles pagaram à vista, foi isso, Lisca? Eram 6 parcelas, né, Flávio? Eles conseguiram cumprir uma quando eu saí, e aí ficou para trás, né? E eu entendo o Vasco, entendo o presidente Jorge Salgado, o Luiz do financeiro, eu acompanho toda a vida do Vasco, né? Quando eu estava no Vasco, apareceu uma lista de 100 milhões cada credor, qual era o valor para cada credor, e esses 100 milhões tinham que ser pagos, senão o clube ia chegar ao ponto de ficar engessado. O presidente falou que ia ficar inviável o clube, ele falou isso publicamente. Eu falei. Né? Então, a partir disso... E aí eu fiz questão de falar no teu programa, porque geralmente a gente reclama, né, quando a gente não recebe. Mas quando os clubes são corretos e um presidente correto, como é o presidente Jorge Salgado, e como tu falou, ele poderia ter botado para baixo do pano, mas eles precisam estar com o clube regularizado, pronto para receber a parceria, né? E a gestão do presidente Jorge Salgado está fazendo questão disso, de estar tudo cumprido com os funcionários para poder o aporte chegar e aí o Vasco poder voltar a investir, voltar a ter saúde financeira no dia a dia, porque isso é fundamental para o ambiente, e ainda mais clubes que vêm se arrastando ano após ano, né? E tu via lá no Vasco ações de 2000, ação de 1999, ações altas de 3 milhões, 10 milhões, 9 milhões. Então, a gente já vendo essa primeira situação, eu já achei muito positivo. A torcida do Vasco está muito empolgada. E eu te confesso que eu acho que para esses clubes que têm essa dificuldade de quase ficar engessado é uma grande solução. Olha, é impressionante o que fez a torcida do Vasco ontem, em cima do que o Chico falou, porque ela demonstrou uma fidelidade absurda. O Vasco não tinha chance contra o Flamengo hoje. É um time inferior, tinha perdido o primeiro jogo de 1-0, perdeu hoje de 1-0, deu a lógica. E os caras foram lá, gente. Isso é um custo, é um valor a ser colocado nessa negociação. O Lisca está com a gente para conversar. Ô Lisca, boa noite, Celso Cardoso aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Chico falou que você deveria já ter vindo para São Paulo. Me corrija se eu estiver errado. Você recebeu uma proposta do Santos, mas você teria recusado para continuar no América. Eu queria que você falasse sobre isso e a razão das suas escolhas. Até mesmo você falou do América estruturado. A gente vê um Santos que lutou para não cair no Paulista no ano passado, na última rodada. O mesmo aconteceu na temporada desse ano. Quase caiu no Brasileiro do ano passado. Eu queria que você falasse para mim se tem a ver com isso, com organização, com questão financeira, ou simplesmente quais foram as razões que te fizeram permanecer no América e não vir para o Santos. Ô Celso, boa noite, prazer falar contigo. Na verdade, eu tive 2 conversas com o Santos e uma proposta oficial, mas eu estava na semifinal do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro e já iminente para fazer a final com o Atlético.
e ficou inviável. Era um momento que eu não poderia sair do América, até porque a gente acreditava muito naquele campeonato. Perdemos o título em 2-0 com o Atlético Mineiro, né? E falei com o presidente, gostei demais da conversa. Eu troquei muita ideia com o Cuca sobre o Santos, né? E o Santos é um clube que dá oportunidade para muitos jogadores jovens e eu me identifico muito com isso. É um clube assim que tem uma característica de futebol ofensivo, né? De lançar jogadores, dar sequência para os jogadores. Eu gosto muito disso. No momento eu gostaria muito de ter ido, mas profissionalmente para mim eu tinha esse compromisso com o América, com o Salum, com os jogadores, comigo mesmo, né, Celso? Então naquele momento eu falei para o presidente que não era viável. O Santos não podia esperar também, obviamente, que é um clube gigante, né? E aí acabou optando, se eu não me engano, foi pelo Fernando, né? Foi pelo Fernando Diniz. Depois o Santos já trouxe alguns estrangeiros, aí entrando naquele outro assunto que vocês estavam falando, né? E agora voltou, né? Depois trouxe o Carille, né? E agora voltou a trazer um estrangeiro, né? Então acho que são momentos, né? O próprio Olan saiu daqui do Brasil muito preocupado, porque a torcida foi na casa dele, né? Jogou foguete na casa dele. Eu acho que os treinadores estrangeiros vão passar por isso também e vão ter que conhecer a realidade também do futebol brasileiro, né? Eu vi o Vitor falando que não tinha varinha de condão, que não era mágico. Mas bem-vindo ao Brasil, Vitor. Você vai ter que ter resultado a curto prazo, com pouco tempo de treino, com pouco tempo de implementar seu modelo de jogo e vai ter que se adaptar aos jogadores que tem. Aqui nós não estamos na Europa que você escolhe os jogadores. Talvez os 3, 4 maiores times do Brasil, sim, maior poder de investimento. Mas nós, treinadores brasileiros, nós precisamos nos adaptar, né, àquilo que a gente tem. E os treinadores estrangeiros vão conhecer a nossa realidade e vai ser rápido. Paulo Sérgio. Boa noite, Lisca. Nos últimos anos, Guarani, Criciúma, Ceará, América Mineiro, Vasco da Gama, equipes importantes no cenário. E dentro do que nós estamos conversando aqui, nós tivemos aqui algumas semanas o próprio Jorginho, que fez um belo trabalho no Curitiba. Tudo isso... No Cuiabá, perdão. Tudo isso tem te incomodado, essa questão de treinadores estrangeiros chegando e ocupando o espaço de vocês? Você acha que os treinadores brasileiros, onde eu escuto muitos dirigentes falarem, estão defasados? Boa noite, Paulo. Prazer falar contigo. O Jorginho também fez um grande trabalho no Curitiba. Ele fez o acesso do Curitiba da Série B. Eu lembrei do Curitiba. Ele fez no Cuiabá, fez no Curitiba, fez no Vasco. No Havaí. Já fez grandes trabalhos, né? Paulo, o mundo está globalizado, Paulo. Essa é uma grande verdade, né? O nosso mercado hoje, brasileiro da América do Sul, é o mercado mais pujante no futebol. Nós temos os clubes de maior investimento, os clubes, né, com uma estrutura sensacional para se desenvolver o trabalho. E era óbvio que os estrangeiros iam vir para cá também, né? Hoje eles ganham um salário muito bom, né? Bem pomposo. Nós não podemos reclamar, nós treinadores da Série A e da Série B. E esses treinadores estrangeiros que a gente vê, né, o parâmetro que eles vêm, com uma comissão técnica bem grande também, 5 ou 6, podendo englobar quase que todo o clube, né, com umas multas rescisórias bem altas também, que dão mais segurança para eles, né, mais tranquilidade também, um pouquinho mais de paciência na hora da avaliação, né? Então isso tudo vai ajudando eles, né? Mas eu não vejo assim, eu não fico... Claro que a gente vê que a gente vai perdendo espaço, principalmente nos principais clubes, né, Paulo? Nos que tem mais pujança, nos que tem maior poder de investimento, isso facilita para eles também, mas a gente precisa mostrar trabalho quando a gente tem oportunidade, né, cara? Como foi ali quando a gente esteve no América, né, que a gente ficou em 4º lugar na Copa do Brasil, a gente defrontou com o Abel, né? Eu vi no livro do Abel, tem um capítulo ele falando só do América Mineiro, sobre o jogo, sobre a análise que ele fez do América, sobre o respeito que ele teve para uma equipe da Série B, né? Então eu vejo assim, Paulo, eu vejo que aquilo que eu falei anteriormente, né? Eles vão ter que entrar na realidade aqui do nosso futebol. Só 1 ou 2 vão ganhar também. A cobrança vai vir também para o treinador estrangeiro. E nós, brasileiros, quando tiver a oportunidade, vamos ter que mostrar serviço. Temos vários treinadores da nova geração aí, né? Assim, e já o Rogério, o trabalho que o Rogério está fazendo desde o Fortaleza, né? O treinador do Fortaleza, sempre o Vovôgida, né? Fazer o trabalho que ele fez, precisou que o Rogério plantasse uma série de sementes ali. Futebol brasileiro é assim também, né? Você muitas vezes pega um trabalho
bem feito e você dá sequência. Eu fiz isso no América Mineiro, peguei um trabalho com um clube com conceito, Felipe Conceição deixou uma base, o clube já contratava jogadores dentro do modelo, mas isso no futebol brasileiro é complicado, e os treinadores estrangeiros vão sofrer isso, porque vão perder jogador no meio da temporada, né? Se não for bem, os jogadores saem, se for bem eles são negociados, não é que nem na Europa que eles ficam 3, 4, 5 anos na mesma equipe. Algumas equipes do Brasil estão conseguindo isso, Flamengo, Palmeiras, né? Mas são poucas. E vamos ver, e nós que estamos ali nos clubes médios, temos que mostrar serviço para chegar nos maiores novamente, né? Doutor Marco Aurélio. Lisca, boa noite, é um prazer enorme falar com você, né? Acompanho o seu trabalho há muito tempo, desde as suas vibrações enormes, né? Até esse momento de mais maturidade. Eu vou te fazer uma provocação, uma pergunta com todo carinho e afetiva, né? O Lisca doido te ajudou. Você acha que hoje te atrapalha? Já me atrapalhou mais. Eu me atrapalho um pouco, Marco. Me atrapalha, sim. Tá na hora de né? Por causa dessa estereótipo, né? Que fica, né? Do doido. Isso. Fica muito mais a vibração, né? O que ele fez? E aí se esquece um pouco de falar do conteúdo, do trabalho, né? Da postura dos times, do padrão das equipes que eu dirijo. Então isso me atrapalha um pouco. Já me atrapalhou um pouco mais também na hora das definições de contratação, mas hoje vocês me conhecem mais, né? Você mesmo me conhece, claro. O Flávio me dá várias oportunidades de poder falar, de ver trabalho meu também ser realizado, né, Marco? Então hoje já não me atrapalha tanto, mas eu tento evitar o máximo possível, né? E tento direcionar para o conteúdo, para as pessoas também não levar só para o lado folclórico, né? E doido muitas vezes é pejorativo, mas na verdade é por paixão, é por amar aquilo que faz, Marco, e se dedicar e se entregar Então isso já não me atrapalha tanto, graças a Deus. Eu entendo perfeitamente, mas acho que agora é hora do Lisca maduro, né? Que tem esses trabalhos tão bem feitos aí. Parabéns pela trajetória. Torço por você. E sempre tem. Tô com 50 anos também, né, Marco? Pô, 50 anos já não dá para ser tão doido mais, né? Tô fazendo 50 anos. É a melhor idade que tem. Tá maduro, tá pronto. Se for falar assim, eu tô morto, mas vamos em frente. Ô, Lisca, dá só um segundinho pra gente falar dos nossos queridos anunciantes. O Chico tem uma pergunta para você, a Michele também, porque é muito bom tê-lo aqui no nosso programa. Pelo conteúdo, você falou uma palavra interessante. Você é uma pessoa de muito conteúdo no nosso futebol. Chicão, sua pergunta para o nosso querido Lisca. Eu gostaria de saber do Lisca o seguinte, Lisca. Você fosse para dirigir um time aqui de São Paulo, você daria preferência para Palmeiras, Corinthians, Santos ou São Paulo? Pô, Chico, essa pergunta aí, olha, eu posso te falar bem a verdade? Olha, eu gostaria de trabalhar nos 4. Eu já trabalhei no São Paulo, né? Eu fui treinador do infantil de São Paulo em 1995, né? Quando o seu Tele Santana era treinador ainda, o São Paulo era bicampeão do mundo. Foi a única oportunidade que eu tive de trabalhar nesses 4 aí, né? Mas são 4 grandes clubes e se eu te falar que eu daria preferência para alguém, seria até arrogância da minha parte, né? Ô Lisca, quem você revelou, por exemplo, ou quem passou pelos seus trabalhos na base do São Paulo? No São Paulo eu trabalhei no infantil do São Paulo, passou o Kaká, né, que na verdade dali ele veio do social do São Paulo para as equipes de competição do São Paulo. O seu Clóvis Dias, que viu ele jogando no social do São Paulo. Ele era 8'2", ele tinha 11 anos, 12 anos, né? E aí a gente já levou ele para jogar lá na taça promovida pelo Luciano do Vale, a taça lá em Viedro, não sei se tu lembra, Flávio, que ele testava algumas regras novas também, era 2 tempos de 10 minutos, lateral, só sempre batido com o pé, impedimento só da área para frente, era bem legal. O Kaká, o Júlio Batista, o Júlio Santos, Fabinho Simplício, eu trabalhei, o Fabiano, quem mais ali? O Edmilson, o Edu, todos esses ali eu tive a oportunidade de presenciar e trabalhar dentro de São Paulo. Ô Lisca, é sempre muito bom recebê-lo aqui. Muito obrigado por nos atender. Que você volte em breve para o nosso mercado de trabalho. Você faz muita falta, você é muito competente. A gente quer ele aqui ao vivo, né? Sim, outra vez. Da outra vez foi bem bacana e a gente espera aqui em breve para a gente bater papo, depois jantar, aprender muito com você, que é o que sempre acontece. Obrigado por nos atender, viu, Lisca? Valeu, Flávio. Obrigado. Um abraço, obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês. E um bom programa, estou aqui assistindo vocês. Muito obrigado.
Olha, o Palmeiras enfrentou um adversário que ele pode enfrentar daqui a pouco outra vez e a coisa não foi tão simples. Vamos ver como foi o jogo. Red Bull Bragantino e Palmeiras se enfrentaram classificados e já com a cabeça no mata-mata. Cheio de moral, Abel Ferreira montou um quarteto interessante na frente, mas quem começou endiabrado debaixo da chuva no estádio Nabi Abichedi foi Elinho. Primeiro ele tentou um gol olímpico. Depois fez fila na defesa palmeirense. O Miguel, aliás, gostou da ideia e também tentou surpreender Marcelo Lomba. Mas lembra que eu falei do Elinho? Aos 25, o Sorriso chutou forte, Lomba espalmou pro miolo e Elinho mandou pras redes. A resposta alviverde não demorou. A Atuesta recebeu de Verón e carimbou Hurtado 2 vezes. Antes do intervalo, o Maicon ainda voou para espalmar essa finalização de Navarro. No segundo tempo, sem chuva, Arthur entrou no jogo e quase ampliou. E tá difícil sair o primeiro gol do Navarro, hein? Olha a chance que ele desperdiçou. Mas aos 33 teve o famoso para tudo por causa do VAR. Flávio Rodrigues de Souza foi pro monitor e deu pênalti de Maicon em cima de Navarro. Daverson pegou a bola e deixou tudo igual. Mas é o Daverson, né? Vocês já conhecem. Na saída de bola ele arrumou um problema com o juiz e acabou expulso apenas 15 minutos depois de entrar em campo. Com 1 a menos, o Palmeiras teve a chance da virada. Gustavo Garcia rolou para Gabriel Silva, que conseguiu errar o gol. Vacilo que só não custou caro, porque Lomba pegou essa bomba de Everson no finalzinho do jogo. O resultado manteve o Bragantino invicto aqui em casa e o Palmeiras invicto na competição. Agora é mata-mata. Na verdade, agora é mata. Jogo único. Quarta-feira, o Braga pega o Santo André aqui no Nabizão, enquanto o Palmeiras vai encarar o Ituano lá no Allianz Parque. Acho que entramos bem no jogo. Depois a verdade é que o Bragantino conseguiu abrir o placar e nós depois a seguir tivemos oportunidades também para empatar. Acho que o jogo foi... Nós criamos o suficiente. Lembro-me do Atuesta dentro da área, lembro-me do Verón, lembro-me dos cruzamentos que faltou emenda do Wesley ao segundo posto. Eu acho que a equipa criou, mas é verdade o que estava a dizer. O que faz a diferença no jogo é a equipa que é mais eficaz. Estamos a falar de uma equipa que investiu no lateral direito 3 milhões de euros, comprou um ponta, o Elinho, ao São Paulo por 4 milhões de euros, comprou também um zagueiro 3 milhões e tal de euros. Eu lembro-me quando cheguei aqui ao Brasil, procurei estudar um bocadinho a empresa que é o Bragantino, onde realmente não tem a pressão que tem um São Paulo, que tem um Palmeiras, que tem um Corinthians, que tem um Flamengo, que tem um Atlético Mineiro. É uma equipa que joga solta, bem tranquila, que é para a comprar jogadores por 3 e vender por 6. Este é o projeto do Red Bull Bragantino e que nos cria dificuldade a nós como cria a qualquer outra equipa. E aí, doutor Marco, esse discurso do Abel, essa entrevista do Abel, né? O que você achou disso tudo? Falou o que a gente acabou de dizer das equipes que estão se arrumando em função das SAFs, em função da empresa, e que ele tem razão. Um clube que faz transferência de jogadores, é uma empresa que capitaliza e revende jogadores sem pressão de torcida. Então essa é uma fórmula ótima de você fazer um investimento por SAF. Mas existem outras alternativas. São pessoas que querem reestruturar clubes, talvez seja a questão do Vasco agora, para consolidar o clube, aumentar o seu valor de mercado e vender para outras empresas maiores. Então não se trata só de vender jogador. Tem muita gente que pensa... E gestão séria também, né? Tem gente que pensa que está entrando para pôr dinheiro, para vender menino e ganhar 2 vezes mais o investimento. Não é isso. Hoje já existe um conceito muito claro de organização do clube como uma gestão perfeita, engrandecimento da marca do clube, capitalização desse clube e eventual revenda para outro maior ainda do que o primeiro comprador. A propósito, antes de até falar do Palmeiras, aproveitando o gancho, eu queria só fazer uma ressalva no caso do Bragantino, que tem essa coisa realmente de comprar para vender, mas também tem um compromisso com a filosofia de jogo.
com a cidade, com a filosofia de jogo, você vê pelo perfil dos treinadores, que querem time que jogue pra frente, que tem um modelo, uma maneira de jogar moderna. O Red Bull ou o Palmeiras podem ser surpreendidos no meio de semana? Ou vamos ter os dois se encontrando de novo? Não, eu acho que vai ter. Acho que não tem como fugir de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Bragantino. Não acho isso. Agora, você viu o que o Rogério Ceni falou ali? Sim, que mas em um momento ou outro pode acontecer. Mas a gente tá falando de agora, tendência. Não pode chegar e falar assim, não vai ter esses Mas quatro. eu não tenho compromisso. Eu não acredito que os 4 passem. Sempre alguém fica. Alguém fica. E a gente tem visto, por exemplo, o São Paulo, só para citar um exemplo, São Paulo tem uma dificuldade terrível de jogar em casa contra time pequeno. É que complicado ficam na retranca. demais pro São Paulo. Isso foi contra o Internacional de Limeira. Contra o Santo André, contra o Água dificuldade. Santa, só que E foi vai fora jogar de casa. novo com o Ituano. É O complicado. próprio Botafogo, agora. E o Palmeiras, o Palmeiras está vendo um momento mágico, né? Mas ainda assim teve alguma dificuldade. O Corinthians é o que menos tem encontrado dificuldade em casa. E não esqueçam que o Red Bull, ele perdeu, foi o único time que perdeu da Chapecoense jogando em casa. Então, gente, vamos devagar. Eu não sei, eu torço para que seja assim, claro, mas eu não Flávio, sei e olha a viu? diferença que era o Corinthians sem torcida lá em Itaquera e depois da pandemia com presença de público. Ele perdeu a maioria dos jogos que ele perdeu na história de Itaquera foi sem torcida. E hoje não, hoje com o torcedor lá, os 30, quantos cabem lá? 40 mil. É metade do 42 mil, metade do Morumbi, 42 mais ou menos. Então, o que cabe lá, poxa, impulsiona o time. Não dá para pensar que o Corinthians possa perder para o Guarani, por mais acertado que o Guarani possa jogar. Se o São Paulo perder também para o São Bernardo, é um absurdo, não dá para imaginar. Absurdo, mas pode acontecer. Palmeiras Tudo pode. É isso daí. Mas é isso que tem que ser falado. A mágica do Sabe por quê? Sabe por quê? Cria uma coisa no atleta, ainda mais esses atletas de hoje, doutor, isso eu sabe disso. Claro. Aquele negócio, nós vamos passar a qualquer hora. Sim. Aí vem a surpresa. Esse sentimento existe. O São Paulo nem joga bem contra adversário menor que ele. O São Paulo se supera muito mais com os jogadores. Mas é a zebra, né? Exato. Mas a mágica do futebol é que isso pode acontecer. É isso aí. Mas agora, racionalmente... Não tem como você não imaginar os não quatro. É possível não dá. pensar Não dá nisso. pelos Mas, adversários. Vamos lá. Os times, o próprio Palmeiras joga de maneira reativa. Todo mundo concorda. Não. Quase sempre reativo. Quase sempre, mas Corinthians acho que está em fase de mudou montagem. do Chelsea pra cá. O São Paulo, ele cria. E aí, quando ele pega o espaço fechado, ele tem dificuldade. Sim. Esse lado do campo, a gente já discutiu troca de pé, vai para direita, mas é um pepino. Tanto que o Rogério está mexendo muito nisso. Se o jogo terminar 0x0, é pênalti, gente. E o pênalti é responsabilidade do grande ganhar. Claro. Tá certo, Chico? Claro. Se empatar Guarani e Corinthians, o problema é do Corinthians. O Guarani já empatou. E o Bragantino pega quem? O Santo Pega André. o Santo André. O Santo André. É. Também é outro Bem time. chato, bem chato. É outro Chato. tipo, outro Ano tipo passado de time. chegou também. Então, agora, Mas se puser o dinheiro na mesa, vamos pôr o dinheiro na mesa. Não, aí não. Aí não dá pra Então, põe o dinheiro na mesa. isso aí. Você que fala que é difícil, põe o dinheiro na mesa. Fala pra mim que você não acha que vai dar São Paulo, Põe aí, Corinthians, põe aí. Palmeiras e Bragantino. Põe Vai? o dinheiro na mesa. Viu que muda? Aí que tá o negócio. Eu tô com o Flávio. Um grande fica. Eu acho que O grande fica. passam os Não quatro passa. favoritos. Um grande não passa. Não, favoritos são, mas desde que vai passar, Paulo, para você, qual que tá com o que você tem mais dúvida? eu tenho mais dúvida. Dos grandes que podem não passar. Eu acho que é o Corinthians, ele acha que é o Corinthians. Não, o Corinthians em casa, como o próprio Flávio falou, joga bem contra essas equipes. Encontra dificuldades no primeiro tempo, porque as equipes bem fechadinhas, eu vi o jogo contra o São Bernardo, encontrou dificuldades, mas depois, no segundo tempo, a pressão vai lá e faz o gol. São Paulo, eu creio que pode encontrar muita dificuldade, porque quando joga com equipes fechadas, como você mencionou, encontra dificuldades. Se vai para os pênaltis, a cabeça do jogador já vira, porque torcedor, você sabe como é que é, o jogador de São Paulo, na hora de bater o pênalti, vai ver quem vai bater o pênalti, porque tem que ser cascudo. Tem que ser cascudo. Aí você tem um Red Bull. Red Bull sem muita pressão, que nós estamos falando aqui, sem muita pressão, vai lá, vai passar. Né? Por quê? Por que vai passar? O adversário é chato, o campo, aspas, não é pequeno, que é tudo igual. Mas o campinho, a torcida apertada, não faz a pressão. Não tem que faz. pressão, não tem pressão, Não passa. tem. Torcedor lá vai fazer. O Palmeiras passa. Eu acho que o mais difícil aí é o São Paulo. São Paulo. Para você, Celso.
Você já disseste todos passam, mas quem vai ter mais dificuldade, digamos assim? Talvez... Eu vejo o São Paulo evoluindo, eu não vejo mais aquele mesmo São Paulo que empatava com o Internacional de Limeira, com o Ituano, porque eu acho que os jogadores ganharam mais confiança, entenderam mais o que era o Rogério. O torcedor está a favor. Eu não consigo ver dificuldade para nenhum dos quatro. Nenhum, não vejo. Dos quatro favoritos. Não vejo. Sim. Sei lá, talvez o Corinthians com o Guarani. Para você o mais difícil é escolher um. Por causa da camisa do Guarani também, sabe? Mas eu não consigo ver nenhum capaz de ameaçar. Você acha que o mais difícil será talvez o Corinthians? Talvez. Paulo, acho o São Paulo. E você, Marco? Eu acho o Bragantino. Vai ter mais porque dificuldade? Nós vivemos Bragantino e Novo Horizontino. Quando você pega duas equipes do interior, que tem a mesma maneira de jogar, que sabe se defender, o campo apertado, a torcida não é tão influente, eu acho que a diversidade do Bragantino vai ser maior do que dos outros. Até porque também não é o grande dos outros três. Sim. Então fica um nível um pouquinho menor. Sim, a distância é menor. Para você, Chico? Eu acho que vai ser o Corinthians. Vai ter muita... Você acha que vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade porque o time não está bem, o time não está jogando bem, não vem apresentando um futebol convincente. O cara tem 4 jogos. Tá, tudo bem, tem 4 jogos, mas é uma decisão. O Corinthians não pode perder para o WO, tem que ir lá. E o Corinthians, quando tem que propor o jogo, tem dificuldade. Você acha que o Corinthians, então, é o que vai ter mais dificuldade? Vai ter mais dificuldade. Michele, aproveita e fala, quem vai ter mais dificuldade dos 4? Eu acho que os 4 grandes vão conseguir chegar à final, então... Talvez o São Paulo. Eu também vou de São Paulo. Depois eu quero perguntar quem vai ganhar mais fácil, tá? Mas agora ganhar Agora quem ganhou foi o Sérgio Roberto dos Santos, ganhou bola da Topper, presente da loja Gold Placa em parceria com a Topper. E essa camiseta não é só futebol, claro, né? Porque futebol é muito mais do que futebol. Então não é só futebol, camiseta GG para você. E daqui a pouquinho eu vou dar quem ganhou a camisa do São Paulo com o livro Minha Vida de Repórter, tá bom, Flávio? Que legal. Ainda dá tempo da gente entrar nos Trend Tops aí para Paulo Sérgio. Você vai ver o que é o Paulo Sérgio organizando o jantar. Vocês vão ver. Jantar com o Paulo Sérgio. Todo mundo sai no horário certo. Lógico, tudo bonitinho. Vamos lá. Quem vai ter mais facilidade? Mais dificuldade, a gente já cada um deu a sua opinião. Para você, Michele, quem vai ter mais facilidade? Acho que o Palmeiras. Palmeiras. Né? Pelos números e tudo mais. E, aliás, tem que pôr o resto do Abel falando, porque o pessoal tá querendo falar do Daverson aqui. Legal. Para você, Chico? Eu acho que vai ser o Palmeiras, muita facilidade. Muita facilidade. Passa tranquilo. Pelo histórico desses últimos 2 anos, o Palmeiras. Palmeiras. Paulo? Aquilo que tem colocado em campo, tem variedade tática. Nós vimos hoje o Gustavo Gomes jogando em lateral direito. Então você vê que o Palmeiras está bem acima do Palmeiras. Também, não tem nem o que discutir. Palmeiras? Eu acho que quem vai ter mais facilidade, eu já falei no começo, que vai ter mais facilidade é o Corinthians. Eu acho que vai ser o que vai ganhar com mais tranquilidade. Mas é opinião, é só opinião. Pode ser. Itaquera tem muita vantagem. Tem sim. Agora é curioso, a gente está falando tanto do Campeonato Paulista. Eu queria só fazer uma pergunta para o Marco Aurélio, até por ser dirigente também. Você falou tanto de SAF. Será que tudo isso não vai facilitar finalmente a gente ter a Liga Brasileira? Sabe? Sim. Finalmente a Liga? A Liga, ela passa por... Primeiro, aí pode comprometer regional. Talvez. Chance zero. Os clubes já aceitaram que a maioria vai ser, votação continua sendo privilégio das federações. Chance zero. Eles já aceitaram isso aí. O regional esquece. É diferente a CBF da Liga, né? A CBF deve ganhar agora o presidente que saiu à frente, né? O Edinaldo deve vencer agora terça ou quarta-feira a eleição da CBF, com absoluta maioria, quase que totalitária. Espero que ele faça uma boa gestão, a CBF precisa se resgatar em relação a algumas questões. E a Liga é independente disso, a Liga é uma fonte de receita. O clube quer dinheiro, a CBF organiza o campeonato, ela paga a despesa. Então a Liga vem oferecendo valores. E organiza. E vai ter custo também, porque custa caro organizar um campeonato. Você imagina hoje, vários árbitros, só aí são 10 viajando em cada jogo. Passagem aérea, tudo mais. Não é simples. Eu vivi 5 anos na CBF, vi o trabalho que o Manuel Flores fazia e faz em relação à organização do campeonato. É muito difícil, ainda conciliar interesse.
a Liga vai fazer com que as pessoas se submetam à Liga, e essa é a grande dificuldade. Na hora de pegar o dinheiro, faz fila. Na hora de conceder direitos, Flamengo e Vasco sentarem à mesma mesa... Isso aí é só dinheiro, Deixa eu só puro passar dinheiro, porque Infelizmente. não tem nem calendário para fazer isso. Nós já estamos vendo os nossos jogadores com mais de 60 jogos Deixa eu só numa passar temporada. um recadinho aqui já. Eu tenho ouvido falar da Liga e tem 2 caras que estão participando muito. O André Sanches, que teoricamente, eu não sei o que ele está fazendo lá, teoricamente ele não tem mais nada a ver com o Corinthians. Ou será que tem? E aquela história de clube de dono, né? E o outro é o Ronaldo. Corremos o risco de uma belíssima virada de mesa. Com a Liga começando com Cruzeiro, Grêmio, Vasco, todo mundo na primeira divisão. O Ronaldo vai organizar um torneio onde o time dele vai estar na Série B? Não, esse é o grande problema de você conciliar interesses. Obviamente não, até porque tem estatuto do torcedor, tem regras já pré-estipuladas. Então isso não vai... A Série A, Série B e Série C ficarão como estão, evidentemente. O que é difícil é você conseguir conciliar os interesses, valores e, mais ainda, relevância de cada presidente nos cargos. Então, porque, obviamente, vai ter um conselho, os clubes serão representados. Aí, como é que senta à mesma mesa? Muita gente falando. Muita gente dando o Atlético Paranaense tem lá seus interesses maiores, todos conhecem como comanda o Atlético Paranaense, com brilhantismo pessoal, mas com dificuldade coletiva, como era o Vasco do Eurico Miranda, e o Flamengo hoje também é uma força, sempre foi uma grande força do futebol, ainda mais caminhando bem financeiramente, vai fazer suas exigências. Então, na minha opinião, a formatação da Liga passa por conciliação dos interesses de muita gente diferente. Então tá difícil. E aí é difícil. Flávio, é difícil. só você me permite perguntar para o Paulo Sérgio, como funciona a Bundesliga? Como é que é lá? A Bundesliga ela tem um CEO. Ela tem um CEO que até esse ano foi trocado, né? Porque o anterior passou a bola, né? Esse período de pandemia, e esse CEO toca tudo. Né? Então não tem essa questão no Brasil de muita gente mandar, muita gente fazer... Faz lá a distribuição. Então é um só e determina. E tem que obedecer o que ele fala. O que ele fala. Gente, o mandão do Palmeiras hoje é o Abel Ferreira, né? O cara da bola, né? E o Abel Ferreira, na coletiva dele, ele informou uma coisa importante. O Daverson tá fora. Não tem nada a ver com a expulsão de hoje, quando ele diz, tem um coração muito bom, mas a cabeça e tal, não sei o quê. Mas o Daverson tá fora, não depende hoje, já estaria fora mesmo, segundo o Abel, ele até já sabia disso, mas o Abel continua fazendo cobranças com relação ao elenco. Dá uma olhada. Ele sabe que nós confiamos nele, é um jovem jogador, veio com um projeto a longo prazo, não foi, nós queríamos contratar 2 centroavantes, isso não é novidade para ninguém. O Daverson está a acabar o seu contrato, um ciclo que está a terminar. Ele sabe disso porque o clube já o informou. E o Daverson o Navarro é um projeto com tempo, com paciência e calma. Mas nós queremos 2, ainda veio um. Esperamos por outro. Daverson fora, Navarro é um projeto. O Abel pergunta em cima disso, o Navarro não vai funcionar e tal, não está funcionando. É um jovem, é um preparo para o jogador e ele continua querendo um 9. E aí, senhores? Então, mas aí também me chama a atenção uma outra coisa, antes de falar do 9. O Pedro Nascimento, nosso o repórter setorista do Palmeiras, da Gazeta Esportiva, no site, fez a pergunta, por exemplo, da proposta que o Palmeiras fez para o Abel de renovação de 3 anos. A pergunta nem foi feita. Houve lá parece que não houve tempo, não sei o que lá, enfim. Censura, né? Uma censura, sei, né? mas saindo do estádio, ele encontrou os repórteres perguntaram, se você renovou, levanta a mão. Se você não renovou, deixa a mão abaixada. Aí ele levantou as duas, ninguém entendeu nada. Era para levantar uma mão, ele levantou duas. Então eu acho que ele não está querendo falar sobre isso. Para a gente discutir o futuro do Palmeiras e de pedidos do Abel, passa por isso também, por essa incerteza, se vai deixar em maio para ir para o Benfica, se não vai. Eu acho que uma coisa é o trabalho até aqui. Agora, daqui para frente, em termos de contratações e tudo mais, eu acho que passa pela permanência do Abel.
Então, para você fazer um investimento... Pelo menos aqueles que ele está pedindo. Exato. Então, para você fazer um investimento, e eu acho que o Palmeiras precisa realmente de um 9, é que as pessoas são muito imediatistas. O Navarro não serve, o Navarro... É um jovem, está chegando agora, vestindo uma camisa, tem adaptação, o Palmeiras tem a 9 para quê, confiança. Celso? Como assim? Precisa de um 9 para quê? Ué, para... Ganhar a Libertadores? Não, já ganhou 2. Não, mas aí... Para ganhar o Chelsea, não vai ganhar. Então, mas nem com 9. Então, mas peraí, mas se a gente Porque ficar... esse é o ponto. Não, é que chega, o 9 custa caro. Aí chega na Dona Leila, aí estou fazendo o papel da Dona Leila. Tá bom, você quer um 9. O 9 custa caro pra caramba, é uma fortuna. É o jogador mais caro que tem. Mas pra quê? Mas aí é uma questão de coerência. Se a gente só avaliar resultado, ok. Mas o Palmeiras cria oportunidades que na hora de finalização faz falta. O Rony não é um cara... Ele desperdiça muitas chances dentro da área. Aí tem muitas críticas ao Rony. Mas por quê? Porque ele não é o 9 nada. Mas o Gabigol também perde gol. Não, mas se você tiver Rony jogando, Celso, ele se movimenta muito, ele abre espaço para os outros jogadores. Mas não é um especialista. Eu entendo o pedido do Abel. Ele está pedindo há muito tempo. Bem, mas ele é um técnico, ele sabe, eu preciso de 9. A justificativa disso é complicada, hein, gente? Vai gastar um caminhão de dinheiro. Flávio, eu acho que uma necessidade do treinador. Se o treinador está lá, ele está fazendo um trabalho, é elogiado, e ele está falando assim, eu preciso de um 9, preciso de um 9, Flávio, preciso de um 9, você tem que ouvir. Ele foi super infeliz em falar isso nessa altura do campeonato. O Palmeiras é o favorito para ganhar o título, vai precisar sim do Daverson, que está inscrito, vai disputar. Mas aí não foi ele. As semis. O Palmeiras avisou que no final do contrato não renova. Sim, mas ele podia ter deixado isso. Podia ter deixado isso entre 4 paredes. Mas ele não precisava ter revelado. Aí você quer que ele minta? Não precisava ter revelado. Eu acho que foi falta de habilidade dele, foi até certo ponto uma prepotência. Porque agora como é que fica o jogador? O jogador pode até saber que vai sair. Como aconteceu com o Felipe Melo, como aconteceu com o William Bigode. Agora, chegar publicamente e falar, olha... O Daverson pode jogar em algum time de São Paulo? O Daverson tinha falado na rede social dele, tá, Chico, que ia sair. Não, tudo bem, eu acho legal, bacana, mas sabe... Daverson tá fora, Daverson é o cara que acabou de fazer o gol do título da Libertadores. E pode ser que faça o gol do título do Paulistão. Onde ele pode jogar? Aqui, em São Paulo ou no Rio? Ele não seria titular no Corinthians, ele não seria titular no São Paulo. Não? No São Paulo? Caleri também. Desculpa, no Corinthians ele seria titular absoluto. Não tem ninguém. Onde? No Corinthians. Não tem ninguém. Como não? Chegou o Júnior Moraes agora. Você vai comparar o Daverson com o Mantuan? Não, mas tem o Júnior Moraes agora. Contratou o Júnior Moraes. O Júnior Moraes tem 35 anos, cara. É mais um que vai jogar com Bengala, pô. É mais um que vai jogar com Bengala. No São Paulo não, doutor Marco. Não, São Paulo tem Caleri, tem Luciano, tem o Rigoni. Paulo. São Paulo está bem servido. Eu não acredito que é um jogador que possa jogar no futebol paulista nos grandes. Pode jogar em outros estados. Santos, talvez. Em outros, no Santos ali, você tem o Marco Leonardo, você tem outras opções ali. Tem o Goulart que joga mais avançado. O Goulart que você pode jogar ele lá. Nem no Santos. Então é muito mais difícil. Agora, o treinador pede um centroavante, mas eu creio que realmente esse Palmeiras de hoje não precisa de centroavante. E Navarro precisa dar tempo para esse jogador. É bom jogador. Mas, Paulo, gente... É bom jogador. Paulo... Aí a gente fala tudo. Tem que dar tempo pro treinador. Paulo, tem que dar tempo pro jogador também. Ele é muito menino. É o Abel. Ele fez 15 gols do Botafogo. É bom jogador. Mas é o Abel que está manifestando. Não, mas eu ele acabei é o de chefe. falar, acabei de falar. O Abel hoje, ele tá grandão. Com justa razão. Mas ele tá pedindo faz tempo. Mas o presidente, ou quem cuida da grana, tem que também colocar limites. Porque ele tá grandão. A primeira pergunta que eu falei, Abel, que legal, bacana, que prazer te receber aqui, vamos tomar um café e tal, até uma bagaceira, se for o caso, não tem problema. Você quer um centroavante? Por quê? Tem que explicar bem. Porque é muita grana, gente. Eu faria outra pergunta. Você quer o centroavante? Quero. Você vai ficar mais 2 anos? Isso. Isso sim. Aí sim. Aí eu vou atrás. A primeira coisa que eu falei. Eu vou mas atrás. ainda assim, doutor Marco, vai ficar mais 2 anos, mas por quê? Tem que justificar. Tudo bem, mas se ele está ganhando aí, eu vou falar, tá bom.
Você vai ficar mais 2 vai ficar anos. aqui, né? Tá É, bom, isso aí. então eu vou contratar. Você vai se responsabilizar. Você quer uma por mesinha nova, uma escrivaninha, tá? Você vai ficar? Vou. Então isso eu aí. compro a Aí vamos escrivaninha. conversar. Passa pela definição do futuro que não foi colocado. Essa é a isso questão. aí. Uma é indefinição. Mas eu acho que o Palmeiras sabe. Acho que o Palmeiras sabe. Escrivaninha Acho que o antiga. Palmeiras sabe. Acho que deve estar faltando detalhes pro sim ou pro não. E imagino que seja o sim. Eu tenho quase certeza que ele fica. Mas não é informação, é sensibilidade. Pelo que a gente nota aí, não está com cara de saída. Não está mesmo. Não está mesmo. E outra coisa, não esqueça que ele é um dos nomes do Benfica. E não o nome do Benfica. Não esqueçam que em Portugal, ele apenas trabalhou no Braga. Só. O Jorge Jesus saiu daqui com um futebol deslumbrante, mas ele voltou para o Benfica. Ele não foi para nenhum time de La Liga, Sim, da até Premier porque a League. repercussão do É Campeonato limitado o Brasileiro- negócio. Então calma também, né? E não foi bem. E não foi bem. Não foi bem. Michele, tem mais presente. Tem não mais um presente Então, aqui vamos lá. faltando, ó, camisa do São Paulo tamanho G com o livro Minha Vida de Repórter, vai para Kátia Urbano Medeiros Silva Lima. Kátia, a nossa produção vai entrar em contato com você e com todos os outros ganhadores dos presentes e vocês têm uma semana para pegar o presente aqui na TV Gazeta. Bom, doutor Marco Aurélio Cunha, uma honra recebê-lo aqui, você sabe disso. Obrigado, Flávio. Muito obrigado, foi ótimo. Falta você falar da nossa enquete, A enquete, quem ganhou o maior favorito ao título do Campeonato Paulista é o Palmeiras com 54% dos votos, mas o Corinthians está ali, ó, na sequência, com 23%. Posso só mandar um abraço, parabéns para o presidente À da vontade. Lora, meu grande mentor no São Paulo, hoje ele faz 85. José Douglas da Lora? Opa, Nossa, eu trabalhei com ele na Douglas da Unisa, Lora, onde você estudou, inclusive. Exatamente, Nossa, que absolutamente maravilha. saudável. Itajibinha também faz Que anos, bom. mas o da Lora, a minha homenagem, a minha gratidão. A minha também, Parabéns. Parabéns, doutor da Lora, que coisa E linda. super firme, dando lições pra Bom, gente. hein? Quantas entrevistas, hein, Flávio? Nossa, e a gente aprendia muito, né, com esse Sim, pessoal. Era uma época que eram a diferenciados. gente tinha acesso e aprendia muito com os dirigentes de futebol. José Douglas da Lora. É bem verdade, é bem verdade. Puta, que legal, que bacana, que bom. Bom falar com ele. Ó, só lembrando, a gente não falou do Santos, o Santos se livrou, mas um papelão outra vez, né, no campeonato. Foi muito feio. Ele conseguiu até ganhar do Água Santa sem jogar um grande futebol. E é muito engraçado como o Santos consegue revelar jogadores com a mesma facilidade que os perde de graça e as dificuldades que ele acaba gerando para ele mesmo. O Fabian Bustos fez o que pôde, pegando um trabalho no meio. Foi aquilo que a gente já comentou aqui, né? Se o Santos não fizer um investimento, não é gastar dinheiro, investimento, corre risco de cair no brasileiro. E sossegar, né? Deixar um técnico trabalhar, Sim, né? óbvio. Senão não dá. Saiu o Carille, que fazia um trabalho legal, deixou o Santos numa situação boa, tirou do rebaixamento, traz um técnico com um perfil completamente diferente, que não conhece o futebol brasileiro, e aí passa por esse tipo de situação. Ô, Flávio, eu tenho uma opinião que o Santos é incaível, cara. É. É incaível. Não cai. Olha, Chico, não existe eu acho que você não cai, não você caiu não cai de uma agora vez, viu? Você no vai cair Campeonato aos poucos. Paulista, não vai cair também no Brasileirão. O Santos tem esse poder de se regenerar rápido. E acho que não vai ser exceção nessa temporada. Bom, tomara, a gente espera que isso ocorra, mas realmente, eu ouço falar em projeto de arena, não sei o que e tal, tem que cuidar do Agora futebol. tem que falar de contratação. Um abraço a todos vocês, amanhã tem Gazeta Esportiva a partir das 6 da tarde. Até a semana, valeu!